Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Ar Conversa no FDF. Hoje falaremos sobre a coordenação técnica no futebol de formação. Hoje temos o privilégio enorme de ter connosco como convidado o Luís Filipe, coordenador técnico do futebol infantil do Portimonense, o Naré, coordenador técnico do Marítimo, Pedro Alegria, coordenador técnico do Estoril Praia e Joaquim Jorge, coordenador técnico do Rio Ave. Nós hoje estamos aqui com alguns problemas técnicos, nomeadamente quer o Pedro, quer o Luís estão com dificuldades acrescidas. Portanto, durante a emissão vamos tentar melhorar essas condições e, naturalmente, sobretudo o Pedro está aqui com algum delay e, portanto, peço a compreensão de todos que nos estão a seguir, porque vai haver aqui momentos em que eu não vou poder falar de forma a dar tempo a que o Pedro me consiga escutar corretamente. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. É um prazer enorme para o FDF poder contar com 4 coordenadores, sendo que vocês representam clubes da primeira linha no futebol português e, portanto, para nós é sempre um privilégio. E eu vou lançar a primeira questão, agradecer a quem nos está a seguir lá em casa, propor que nos coloquem questões. Como sempre, vamos tentar encadear com aquilo que é, no nosso entendimento, o FDF, o guião propício a conversar com estes 4 convidados, tentar intercalar com as perguntas que nos vão chegando. Também, previamente, já nos fizeram chegar algumas perguntas que nós iremos colocar aos nossos convidados. E a primeira pergunta que vou lançar aos 4 tem a ver com esta questão. Nós estamos nesta fase, numa fase de desconfinamento, e alguns clubes já reiniciaram treinos, ou melhor, retomaram a atividade física, e gostaria de vos perguntar como é que vocês estão a preparar, ou como é que têm sido estas últimas semanas, dado que em março fomos todos subitamente acossados por esta pandemia e fomos todos obrigados a parar, e portanto seguramente vocês foram acompanhando os vossos atletas durante o período da pandemia, mas agora estamos a entrar numa nova fase. Eu vou começar pela ilha, vou começar por quem está mais longe geograficamente de nós, pelo Nuno. Nuno, boa noite, bem-vindo. Espero que esteja tudo pelo Funchal bem. Nuno, como é que tem sido este período da pandemia e, sobretudo, agora vamos começar a olhar para a frente, porque o passado é passado e no futebol nós temos sempre que olhar para a frente. E, portanto, Nuno, como é que tem sido aí pelo Marítimo e como é que estão a preparar o regresso? Olá, boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Nós primeiro, portanto, foi uma fase um pouco complicada, porque, por exemplo, nós tínhamos os nossos juvenis dentro do autocarro para irem disputar o play-off, para apanharem o avião, quando a Federação nos telefonou a dizer que estava tudo cancelado. Portanto, a primeira situação que nós tivemos que lidar foi com a frustração dos nossos atletas com o término dos campeonatos, quer esse play-off de juvenis, que é sempre um momento importante para os nossos atletas, dada a visibilidade e também a competitividade de virem disputar esse play-off aqui ao continente. Foi uma frustração grande, portanto, obviamente que não foi fácil lidar com ela. Também os outros campeonatos não terminaram, portanto, dos infantis para baixo, mas esses também, para nós que estamos a trabalhar na formação, embora seja sempre importante, mas menos importante, porque não ligamos muito às classificações, mas o play-off dos juvenis foi o que nos causou alguns problemas a nível de frustração dos atletas. Foi a nossa primeira preocupação, foi essa, portanto, porque muitos daqueles atletas não vão ter outra vez a oportunidade de disputar esses play-off, e isso para eles foi extremamente frustrante. Foi o primeiro trabalho que tivemos que fazer, portanto, através do nosso gabinete de psicologia, portanto, foi dado, obviamente, a devida atenção a essa situação. Depois, foi tentar, junto do IA Saúde, portanto, que é quem coordena a saúde aqui na Madeira, tentarmos perceber o que é que poderíamos e não poderíamos fazer. Portanto, na fase em que tudo esteve parado, a única coisa que nós fizemos foi o tal acompanhamento psicológico aos nossos atletas, para saberem lidar com esta situação de confinamento, de estarem fechados em casa, e a nível de treinos também fomos passando alguns exercícios só para eles manterem a atividade, embora o que para nós era mais importante era eles manterem-se ocupados. Portanto, não estávamos preocupados com o treino por si, estávamos mais preocupados era com a ocupação, portanto, sabendo que miúdos estarem fechados o dia inteiro em casa, tentámos criar alguns jogos também com a nossa psicóloga, fizemos ações de formação, através foi do Facebook do clube, nós fizemos várias ações de formação, que não só estava disponível aos nossos atletas, mas portanto, como estava em direto ao Facebook do clube, estava acesso a toda a gente, e correu bem, foi extremamente positivo.
E agora estamos a preparar o regresso. Estamos à espera de saber quando é que há retoma, quando é que há datas para a retoma do campeonato. Quando soubermos as datas, quer a nível nacional, quer a nível regional, das datas dos inícios dos campeonatos, vamos depois definir a data também do início dos treinos. E depois, juntamente com coordenação com o nosso departamento médico e com o IA Saúde, a Direção-Geral de Saúde, iremos perceber o que é que podemos e o que não podemos fazer, embora nós tenhamos um plano de contingência preparado para trabalhar em diversas situações, portanto, quer no início com alguns cuidados e uns treinos bem definidos, e as entradas e saídas não só dos atletas, mas o que nos preocupa também muito aos familiares, porque no futebol jovem os familiares acompanham sempre, como nós não temos um complexo fechado, os pais assistem aos treinos, portanto, e temos que tentar que haja um certo distanciamento social, e isso irá ser obviamente coordenado pelo IA Saúde. Muito bem. Vamos regressar aqui ao continente, vamos à Zona Norte. Joaquim Jorge, boa noite, muito obrigado pela disponibilidade. A mesma questão, ou seja, sobretudo falarmos daquilo que é o pós, ou seja, o que é que estão a preparar para a retoma, mas sobretudo também falar um bocadinho sobre aquilo que foi a vossa reação perante toda esta pandemia e todo este constrangimento com todos. Muito boa noite. Antes de mais, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e parabéns pelo programa e tanto nos acompanhou nesta fase complicada para toda a gente. Preenchemos aqui momentos e a falar daquele tema que todos gostamos, que é o futebol. Acho que foi extremamente importante este e outras ações do género, mas em particular este programa. Em relação ao sucedido, nós também estávamos no autocarro quando recebemos a notícia, não em sub-17, mas em sub-15, íamos disputar o play-off para o acesso à terceira fase, quando recebemos a notícia que estava tudo cancelado, portanto, tivemos e partilho da mesma opinião, foi uma frustração enorme para aquele grupo de meninos e para todo o clube em geral. Até porque pronto, o Rio Ave este ano tinha alcançado alguns feitos que não era normal e em particular esta época estava-nos a dar um gozo enorme, então o decorrer do que estava a suceder. Muito rapidamente, os sub-15, como eu mencionei, estávamos a tentar disputar o play-off, íamos disputar o play-off de acesso à terceira fase. Nos sub-17 estávamos na segunda fase. Nos sub-19, e só estou a falar dos campeonatos nacionais, nos sub-19, à entrada da última jornada antes do cancelamento, estávamos em primeiro lugar e depois nessa última jornada ficámos atrás do Benfica. Portanto, a este nível de resultados esportivos associámos aquilo que para nós é o principal objetivo, que era o crescimento dos nossos atletas em termos individuais e em termos de equipa. O clube estava com uma dinâmica de formação muito interessante, estava com uma dinâmica de jogo e nos aspectos mais técnico-táticos que dava prazer ver jogar. E quando acontece isto, não vamos esconder, foi a família toda uma frustração enorme, porque realmente estava a dar um gozo esta época. Passou, logo a seguir recebemos a notícia do cancelamento dos treinos. A primeira preocupação foi fechar o estádio, as instalações, e quando se pensa em fechar, pensa-se que é uma situação muito fácil, e não foi nada, foi extremamente difícil. 600 atletas, 76 treinadores, 16 fisioterapeutas, 3 médicos, portanto, é uma estrutura enorme que de um dia para o outro fica privado de fazer aquilo que normalmente é o seu dia-a-dia. Foi extremamente difícil, foram ali 2 semanas de muita dificuldade. A primeira preocupação foram os atletas e logo em reuniões de emergência perceber como é que poderíamos fazer o acompanhamento em casa. Numa fase inicial, até porque nem sequer sabíamos o que é que estávamos a falar em termos de tempo, a preocupação foi a atividade física, foi manter os miúdos a acompanhar em termos de atividade física. Também o nosso departamento de psicologia e de nutrição tiveram aqui um papel importantíssimo no acompanhamento nas duas áreas.
Mas relativamente aos treinadores, naquelas 2 primeiras semanas ainda percebemos o que é que estávamos a fazer, que instrumentos precisávamos, que ferramentas teríamos que usar, e passadas essas 2 semanas, quando percebemos que as coisas iam começar não, mas iam perdurar mais no tempo, aí tivemos outras preocupações, preocupações mais específicas em termos mesmo de carga física, tentar aproximar o máximo possível a carga do microciclo em cada um dos dias da carga normal, do microciclo normal em treino. Portanto, não tivemos só aquela preocupação com a atividade física, mas uma preocupação mais específica mesmo em termos de regime. E foi feito assim o nosso acompanhamento, tendo muito, e partilho também aqui a mesma opinião do Nuno Narek, a preocupação principal era o acompanhamento dos miúdos, o estado físico deles, a monitorização de como é que as coisas estavam em casa e em termos de familiares, e os aspectos psicológicos inerentes a um isolamento deste. Pronto, este foi o nosso, e assim resumindo, foi o nosso grande desafio nesta situação em que ninguém estava à espera. Em termos agora de reatamento, numa opinião muito particular, penso que nestas alturas, eu partilho muito desta opinião e com os coordenadores que vou comunicando, mesmo com a Federação, eu partilho muito da opinião que, em conjunto, as coisas são sempre muito mais fáceis de se resolver e de ultrapassar. E penso que aqui, quer em termos de formação, quer em termos de futebol em geral, poderia haver um bocadinho mais de comunicação e um bocadinho mais de tentativa de, em conjunto, se encontrar soluções e regras para tanto o confinamento como o desconfinamento. Penso que seria de extrema importância e todos seríamos beneficiados com isso, se houvesse aqui uma aproximação e percebermos datas para toda a gente começar no mesmo momento, regras para começarmos no mesmo momento, em que todos partíssemos em pé de igualdade. Há aqui muitas questões, reparo, o Rio Ave poderia perfeitamente já ter encerrado os treinos presencialmente. Optamos por não fazer isso e nem vamos fazer. Há aqui questões até em termos de seguro, que pelo cancelamento das competições temos aqui algumas questões que poderão ser complicadas. Portanto, o principal é o bem-estar das crianças, é o bem-estar de toda a gente e não vamos nunca negar isso e não vamos ultrapassar essa questão tendo em conta outros objetivos. O plano desportivo para nós fica em segundo plano quando estamos a falar em relação a isto. Gostaríamos, como toda a gente, regressar o mais rápido possível, mas perante situações mais definidas, mais concretas, concertadas entre todos e em conjunto arranjamos a melhor solução para o reinício da melhor forma. Muito bem. Vamos agora aqui descer um bocadinho no país, ao continental, vamos até à zona do Estoril. Pedro Alegria, espero que estejas a ouvir pelo menos melhor que há pouco, estávamos com alguma dificuldade. Pedro, coloco a mesma questão, sendo que no teu caso, e no caso do Estoril, embora eu acredite que o Estoril não fez qualquer tipo de alteração àquilo que foi a forma de abordar este problema, mas o que é certo é que, e é notório e é público, diariamente na comunicação social é dito, agora haverá um maior número de casos concentrados na zona da Grande Lisboa e, portanto, a pergunta que te faço, e porque torna-se obrigatória, é se o Estoril eventualmente mudou alguma coisa, presumo que não, mas tu dirás se houve aqui alguma inversão daquilo que era o vosso planeamento relativamente ao passado e, sobretudo, relativamente ao futuro. Boa noite, Pedro, e muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer também estar aqui rodeado de grandes colegas, também grandes conhecedores da matéria. Em relação a este problema mundial, obviamente também não fugimos à regra e fomos muito afetados com isso. Eu lembro-me que na semana que antecedeu
aqui a finalização de tudo por parte da Federação, eu lembro-me de estar a falar com alguns atletas e algumas atletas e já haver alguns deles e algumas delas que já colocavam em causa a participação nos jogos, portanto, nos jogos que estavam programados. Já tinha que ser ali uma situação que teríamos que gerir muito bem, estávamos a ponderar seriamente, aliás, e estabelecer alguns contactos com a Federação para tentar arranjar a forma de fazer um adiamento dos jogos que estavam programados para este fim de semana. Felizmente a Federação decidiu os cancelar e obviamente que aqui colocou-nos aqui algum problema, nomeadamente o que fazer durante esse período todo. Também ficámos aqui um bocadinho na expectativa para tentar perceber quanto tempo é que ia durar. Tal como o Joaquim disse, quando começámos a ter aqui a sensação que isto ia prolongar, então tivemos que tomar algumas iniciativas internas de preparação para o que aí vinha. Nesse caso, nesse sentido, fizemos uma formação através destas plataformas, utilizámos muito o Zoom, fizemos uma formação interna com todos os treinadores, preparámos para os dias, as semanas, os meses que eventualmente isto fosse continuar. Certamente não fugimos à regra que os outros clubes também devem ter feito, que certamente o fizeram, de termos dado aqui alguns treinos através da plataforma do Zoom. As nossas equipas técnicas preparavam esses treinos onde, dentro dos moldes, dias e horas que eles normalmente treinavam, fazíamos isso com eles. Obviamente também criou-nos aqui alguns problemas internos em termos de organização, e esta questão de não sabemos quando é que vai começar, obviamente complica-nos muito. Ainda hoje tinha um encarregado de educação a perguntar-me que quer marcar férias, o seu filho vai estar numa equipa de campeonato nacional, ou quer marcar férias, e queria tentar perceber quando é que as podia marcar. Eu disse, olha, neste momento não tenho qualquer informação da Federação. Sei que estão à espera de uma reunião da FIFA, se não me engano, para dia 17, para que a UEFA possa definir alguns calendários internacionais para depois a Federação dar seguimento aos seus. Portanto, estamos aqui um bocadinho na expectativa para nos organizarmos. O que fizemos nesta fase, apesar da zona de Lisboa estar também um bocado mais afetada, apesar de em Lisboa ainda ficamos um bocadinho afastados, fizemos aqui um regresso aos treinos e vou-vos explicar. Tenho pena não passar aqui, não consegui passar aqui tudo, o vídeo que fizemos e a formação que fizemos. Nós na segunda-feira passada, faz hoje uma semana, tivemos uma formação interna com todos os treinadores. Todos os treinadores foram sujeitos ao teste do Covid. Em todos os treinadores, portanto, foram dadas máscaras, viseiras para poderem dar o treino. Temos o nosso campo marcado todos os dias com zonas de segurança, o que chamamos de zonas de segurança dos treinadores, onde nenhum atleta entra lá nesse espaço, onde os próprios treinadores estão espaçados. Para dar-vos uma ideia, um campo de futebol de 11, aquilo que nós temos é, em cada quarto de campo, temos 5 atletas no máximo, onde não há situações de confronto, não há situações de 1 contra 1, 2 contra 1, não há nada disso. Portanto, são situações de treino em que, pura e simplesmente, queremos evitar essa situação. Temos aquilo que chamamos os pontos de segurança, onde eles chegam, é vista a febre, se tem febre, é passado o gel desinfetante antes de entrarem no treino. Depois tem uma garrafa que o clube deu, uma botija que o clube deu para cada atleta da formação, onde essa botija eles depois ficam encarregues de trazer todos os dias que houver treino. E aqui deixa-me também reforçar que isto não é tanto para reforçar aqui qualquer caráter competitivo, antes pelo contrário. O que queremos aqui é trabalhar aqui um bocadinho a parte mental e trazer aqui um bocadinho da alegria de os ter novamente no espaço. Sei que até há alguns clubes que regressaram também e que quase que fizeram treinos de captação. Nós não temos nem pouco mais ou menos esse objetivo. Só estão a treinar atletas das nossas equipas. E tem sido um espaço, obviamente não é fácil, porque temos estas preocupações todas e depois
eles quando saem, aquilo está tudo estudado, por isso é que eu tenho pena, mas se forem ao Facebook e ao Instagram do clube, conseguem perceber como é que as coisas estão organizadas. Portanto, temos aqui um espaçamento dos 3 metros de segurança quando saem, quando entram, de modo a evitar aqui situações de aglomeração e de proximidade. Portanto, estamos a tentar fazer isto estamos a fazê-lo 1, 2 vezes por semana, com acompanhamento dos restantes treinos através do Zoom, como estávamos a manter. A ideia é o fazer até ao final do mês. Os pais têm mostrado uma grande abertura e têm-se mostrado muito agradados com aquilo que têm visto, com a nossa preocupação para com os miúdos. Até agora tem corrido tudo muito bem, e eu às vezes até digo, o problema nem está tanto naquilo que nós estamos a fazer, mas mais por fora, que às vezes nós reparamos, fora das instalações, aí sim alguma aglomeração de miúdos e pais que aí não ajudam a que as coisas possam eventualmente a trabalhar bem, ou acontecer bem. Mas de qualquer forma, todos os dias, todas as precauções estão a ser tomadas para que este retorno ao treino e volte. É só pura e simplesmente uma parte mais mental, para que eles se divirtam, para que eles voltem a estar a cheirar, entre aspas, ali a relva, para que eles comecem a adaptar-se um bocadinho novamente ao que era aquilo antigamente. Volto a reforçar, nada de caráter competitivo, nada de resultados, nada disso, só mesmo a parte mental que achamos que era muito importante o fazer. Muito bem, Pedro. Muito obrigado. Luís, vamos agora até ao sul, vamos até ao Algarve, até Portimão. Como é que no Algarve vocês foram gerindo todo este problema e, sobretudo, e peço-te essencialmente isso, que fales naquilo que está para vir ou naquilo que vocês estão a preparar para o regresso à normalidade possível dentro das contingências que ainda temos. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Miguel. Antes de mais, agradecer o convite, mandar um abraço ao meu amigo Fernando, dizer uma boa noite a todos. Nós, no Portimonense, acaba por ser um bocadinho do que eu tenho ouvido aqui dos outros colegas. Nós, numa primeira fase, também fomos um bocado surpreendidos. De uma semana para a outra, fomos praticamente impedidos de treinar, não é? Até fomos os primeiros clubes a tomar essa decisão, porque achámos que era a saúde dos atletas e das crianças estavam em causa. E depois, ao longo do passar dos dias, fomos vendo que afinal ia ser uma situação que ia perdurar no tempo. Nesse sentido, também tomámos aqui e reunimos primeiro em parte dos coordenadores e juntamente com os treinadores e principalmente também com o gabinete de psicologia e de nutrição para ver como é que a gente podia, alguma perturbação psicológica que podia haver nas crianças. Se nos adultos alguns foram afetados, muito mais as crianças privadas das rotinas e principalmente aquilo que gostam de fazer, que é a prática desportiva e concretamente o futebol. Nesse sentido, tomámos a decisão de tentar manter rotinas, ou seja, os miúdos praticamente quase em todos os escalões tinham treinos com os colegas e através da plataforma de Zoom e com os treinadores, para não quebrar esse elo de ligação, não estarem parados, como se costuma dizer. Nesse sentido, em termos de treinadores e coordenação, íamos tendo também reuniões regulares para sabermos alguma questão. Neste caso, não era tanto o atleta que estávamos preocupados, mas sim com a criança. Inclusive, através do gabinete de psicologia, também tivemos reuniões com os pais, porque achámos que também fazem parte deste processo de futebol formação e tivemos também esse cuidado de saber como é que eles estariam. Relativamente agora ao presente, para os praticantes e também para os funcionários, obviamente também estamos atentos, porque isto praticamente dia após dia, semana após semana, vem havendo novidades. Por exemplo, começaram agora os ginásios, o futebol sendo uma atividade ao ar livre, está bem que são crianças, mas se calhar os mais velhos até não vimos nenhum inconveniente, até mesmo em termos de saúde, da sua prática. E nesse sentido estamos a preparar a reentrée. Obviamente, não é só chegar a abrir o portão e treinar, há as outras questões todas associadas a isso, como os seguros, se estão ativos ou se não estão, se temos que fazer seguros, como o Pedro disse, se calhar numa primeira fase até os testes, etc, porque vemos todas as situações de segurança, que é isso que interessa neste momento para os atletas. O que está a passar no Portimonense neste momento é esse, continuamos com os contactos, obviamente não estamos parados a preparar a próxima época. Quando digo preparar a próxima época, não é em termos de não é isso que estamos preocupados internamente com os nossos,
e a tentar ajudar nas melhores condições possíveis para quando houver datas, estamos todos aqui expectantes, e como o Joaquim disse, concordo perfeitamente, acho que devia haver aqui uma homogeneização em termos daquilo que é os processos, datas para todos começarmos ao mesmo tempo, para não sairmos em pés de desigualdade naquilo que é, nem tanto a parte das competições, mas em termos de timings. Se calhar uns vão começar mais cedo, outros vão começar mais tarde, também pode acontecer situações dessas, e é isso que estamos mais preocupados. De resto, no Algarve é isso que está-se a fazer concretamente no Fluminense. Muito bem. Muito obrigado aos quatro. Miguel, posso só reforçar aqui uma coisa? Força. Eu sei que já vi também a questão dos seguros. Nós, obviamente, não somos irresponsáveis, não faríamos uma coisa destas sem termos a certeza da questão dos seguros. Portanto, não se chegávamos a esse ponto de irresponsabilidade. Nós, quando soubemos que a situação dos seguros por parte da associação, que supostamente estariam cancelados, nós contactámos a seguradora para fazer um seguro para os atletas, demora porque haver alguma situação que pudesse ocorrer nestes treinos, que independentemente de não haver contacto, pode acontecer obviamente alguma coisa e ninguém está livre de que isso aconteça. E da parte da seguradora, portanto foi feito um contacto direto à seguradora, da parte da seguradora recebemos a informação que os seguros estão ativos até ao final do mês. Portanto, nós temos um registro escrito da parte da seguradora, não, atenção, da seguradora, não da parte da associação, da parte da seguradora, porque nós tentámos fazer um seguro novo e só para este tempo, só mesmo para esta altura, e ao que a seguradora disse que não pediam um seguro duplo porque aquele ainda estava ativo até ao final do mês. Portanto, só para ressalvar isto, que acho que é importante as pessoas não pensarem que nós estamos a fazer estes treinos e que os atletas não estão segurados de alguma forma. Muito bem, Pedro, eu ia fazer uma referência a isso, porque também tentei aqui essa questão que foi colocada, inclusive pelo Fernando Borges, mas a questão, e nós partimos desse princípio no FDF, e vamos mantê-lo até provas em contrário, as pessoas que estão nos clubes, todas elas, independentemente dos seus conhecimentos, todas elas são responsáveis e percebem que isto é um momento que estamos a viver único. Nunca ninguém passou por isto. E, portanto, a última coisa que qualquer responsável de qualquer clube fará é algo que possa pôr em causa ou possa pôr em risco a saúde, seja de quem for. Obviamente que temos a consciência que nem toda a gente, e não é consensual, esta questão do regresso aos treinos, e eu próprio já fiz declarações públicas sobre isso. Portanto, a questão não tem a ver com isso. A questão tem a ver é que quem decidiu regressou dentro das condições que entendeu serem mínimas necessárias para a segurança e, portanto, aqui não estamos a fazer a avaliação de quem é que está mais ou menos seguro. Partimos todos do mesmo princípio, estão a fazer todos o máximo para proteger os seus atletas e, no fundo, a população em geral, porque também recordo que há pouco o Pedro dizia que estava mais preocupado com a questão que se passa fora do campo de treino do que propriamente dentro do campo de treino, e eu estou farto de receber informações nesse sentido, que é aglomerações de pais, enquanto os miúdos estão a treinar com os devidos distanciamentos, os pais acabam por não dar o exemplo que nós gerimos. Mas vamos avançar na conversa. Acima de tudo, o que nós pretendemos é perceber, e também já temos aqui várias perguntas sobre isso, que é o vosso papel enquanto coordenadores. Vocês são todos coordenadores de clubes certificados pela Federação Portuguesa de Futebol, e a pergunta que eu vos faço, que depois isto vai permitir conversarmos o resto do programa, tem a ver com até que ponto o processo de certificação promovido pela Federação Portuguesa de Futebol veio alterar ou veio vos obrigar a dispor de mais tempo para determinado número de tarefas, ou se apenas e só teve a ver com uma reorganização interna, e aproveitava para vos perguntar, se assim o entenderem, que nos explicasse um bocadinho como é que o vosso clube está organizado em termos de formação, relativamente aos departamentos envolvidos. Eu vou novamente voltar ao Nuno, foi o primeiro que falou, portanto, isto vamos tentar fazer aqui um circuito para que não, os tempos de espera em treino não sejam exagerados. Portanto, Nuno, força, avance por ti. Bom, eu tenho a opinião que o processo de certificação foi das melhores coisas que pode ter acontecido ao futebol de formação nos últimos anos.
acho que foi um contributo excelente para se melhorar a formação em Portugal. Todos os clubes tiveram uma preocupação enorme em melhorar não só a qualidade do seu trabalho, como contratar profissionais, bons profissionais da saúde, principalmente, que eu acho que era uma área que a certificação vai dar uma força grande para que os clubes e as direções contratassem melhores profissionais de saúde. Portanto, por exemplo, posso dar o caso aqui do nosso no Marítimo, o processo de certificação obrigou-nos a reestruturar principalmente o departamento clínico, fizemos um acordo com uma clínica portanto, que está a funcionar perto de nós, nos dá todo o acompanhamento a nível médico, a nível de fisioterapeutas, de enfermagem, portanto, isso foi extremamente positivo. Quer nos treinos, quer nos jogos, quer na recuperação dos atletas, tudo isso foi uma das coisas que melhorámos e que nos deu força a situação da certificação para tentarmos alterar e conseguimos alterar. De resto, acho que cada vez mais a certificação está mais exigente e ainda bem que assim o é, porque sendo mais exigente obriga os clubes a cada vez serem melhores, e para serem melhores tem que ter melhores profissionais, tem que ir buscar melhores profissionais nas diferentes áreas, e no nosso caso, tanto de ano para ano, nós temos visto que o processo de certificação, com a exigência que tem, nos obriga a melhorar e muito os nossos recursos humanos. E para quem está ligado à formação há tantos anos, é importante que assim seja, porque quanto melhores profissionais nós tivermos nas diversas áreas de apoio ao futebol jovem, melhores jogadores nós conseguimos formar para o futebol profissional, que é esse o grande objetivo da nossa formação. Agora, também é importante que se diga que este processo de certificação acho que tem que ser entendido por todos os clubes, que não é uma competição entre clubes, portanto, não há classificações, embora os clubes, a certificação esteja 5 estrelas, 4 estrelas por fora, mas nota-se às vezes que parece que há uma competição entre os clubes, tem que ter mais estrelas que aquele, e isso não me parece que seja positivo. Acho que cada clube deve se preocupar em melhorar a sua formação, porque tem que melhorar, porque se nós queremos cada vez mais formar jogadores para a equipa profissional, temos cada vez que ser melhores, e ser melhores no treino, melhores profissionais, melhores toda a estrutura de apoio que um gabinete e um departamento de formação tem que ter. E muitas das vezes aquilo que se nota é que em muitos clubes é que normalmente o futebol de formação é visto, entre aspas, como o parente pobre, há pouco direcionado para uma aposta, e este processo de certificação fez com que os clubes todos se abrissem um bocadinho mais os olhos, a direção abrisse um bocadinho mais os olhos e começasse a melhorar. E eu vejo muitos clubes aqui na Madeira que, a partir do momento em que começou o processo de certificação, houve uma preocupação enorme em melhorar todas as condições dos campos, dos balneários, a irem buscar treinadores habilitados, a terem um departamento, um apoio aos jogos e aos treinos de pessoas qualificadas na área médica, portanto, não ser, com o devido respeito que obviamente que essas pessoas têm, mas o ser o curioso, o amigo que ia para os jogos e para os treinos, levar uma linha com o gelo e desarrascava porque era amigo do treinador ou era amigo do colega, e isso foi uma das coisas que eu acho que a certificação contribui muito e está a contribuir, e cada vez mais, para melhorarmos o processo de formação. Portanto, era sobre a formação, sobre a certificação. E qual era a outra pergunta que eu ouvi mal, que tenho tido alguns cortes? Não, a questão tem a ver um bocadinho com o que é que fez e qual era as tarefas, se houve alguma das tarefas inerentes ao processo de certificação que vos ocupasse mais tempo, ou se já faz parte não, daquilo que... A nível da organização, nós aqui no Marítimo, aquilo que nós sofreu, portanto, desde o primeiro processo de certificação, foi, como eu disse, o nosso departamento médico, com o protocolo que foi feito com uma clínica. De resto, toda a organização do clube manteve-se. Portanto, nós temos muitos treinadores, e todo o departamento que, de resto, que funciona, nutricionistas já tínhamos, psicólogos já tínhamos, portanto, tudo o resto já o tínhamos, e funciona como funcionava antes.
Muito bem. Vamos voltar ao norte do país, João P. Jorge, também, e vou pegar em algumas palavras do Nuno, que salientou isso. Notou na Madeira que alguns clubes, por força do processo de certificação, acabou por perceber que havia clubes que tomaram outro tipo de medidas e que melhoraram. A pergunta que eu faço é na zona de Vila do Conde se também notaste isso, ou seja, se notaste clubes, enfim, não vamos chamar mais pequenos, vamos chamar de com outros quadros competitivos, se com este processo de certificação também melhoraram e muito a sua condição da prática e sobretudo as condições que oferecem aos seus jogadores. Eu acho que o caminho da certificação é um caminho que tinha que ser. Certificação e o manual de certificação, eu penso que é um guião excelente para os clubes perceberem o caminho que têm que traçar e tentarem atingir o ideal. Se se pode chegar, sabemos que é impossível chegar ao ideal, mas sabemos qual é o caminho que temos. Claro que uns clubes já têm mais condições do que outros. Agora, acho que o importante aqui é todos percebermos o caminho que é importante para termos condições, tanto em termos de instalações, como logísticas, como de pessoal, portanto, os requisitos que são necessários para conseguirmos ter uma formação ideal. E não é à toa que os primeiros processos de certificação, eu penso que começaram em 2005, talvez, eu lembro de ir a uma reunião em 2005 à Federação para falar de certificação. Isto tem desenvolvido. Inicialmente os clubes olharam com algum descrédito para isto, mas é muito salutar nós vermos agora que penso que são mais de 1000 os clubes que entraram no processo de certificação e que estão sensibilizados para a importância que isto tem. Criam-nos regras, criam-nos normas, indicam-nos essencialmente o caminho que é importante traçarmos para conseguirmos os nossos objetivos. No meu entender e no entender do Rio Ave, e agora independentemente se o Rio Ave tem 5 estrelas, se tem 4, se outro clube tem 2 ou 3, acho que isso, e concordo plenamente com o Nunaré, não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é nós percebermos que se quisermos caminhar, o caminho é este. E se o caminho é este, então vamos tentar, ano a ano, mês a mês, conseguir adquirir as situações ou os requisitos importantes para crescermos. Não por causa das 3, 4, 5 estrelas, mas essencialmente para darmos condições e para prestarmos um serviço melhor aos nossos atletas e fazermos evoluir os nossos atletas e o futebol nacional. Penso que esse é o grande objetivo, penso que esse é o caminho e em conjunto conseguimos então desta forma até potenciar a formação dos meninos, até para alimentar as nossas seleções nacionais, que tanto de meninos precisam, e os clubes, como nós todos sabemos, são parte importante e essencial nesse processo. Em relação à certificação, acho que é este o caminho, e o Rio Ave tudo fará para conseguir ter os requisitos, não para ter as estrelas, como eu disse há pouco, mas para melhorar. Em relação àquela primeira parte da pergunta, claro que há sempre uma preocupação ou outra em relação à certificação. Não seja mais da organização, da apresentação das questões, da apresentação das evidências perante a Federação. Claro que isto também nos tira ou necessita de nós alguns recursos humanos próprios para isso. Agora, nós temos a certeza que esses recursos humanos que nós estamos a recrutar para este trabalho são recursos humanos que são importantes e que nos vão ajudar em termos futuros. Portanto, como eu dizia há pouco, 80% do que era feito continua-se a fazer. Aqui os 20% estamos a falar da forma da apresentação, de uma outra preocupação que não havia tanto e que fomos sensibilizados para fazer. Também até, isto é importante, também até internamente nós termos aqui alguma voz para... Isto é importante até porque a Federação exige isto em termos de certificação. E mesmo perante os clubes, a parte mais técnica, a parte mais operacional, ter aqui também um argumento interno, se às vezes for necessário, mas ter aqui um argumento interno para poder conquistar algumas coisas que de outra forma às vezes não é fácil. Portanto,
perfeitamente de acordo, acho que é este caminho e penso que o futuro da certificação será ajudar-nos a evoluir. Associado a isto, e isto já é o upgrade, penso que ao termos aqui um escalonamento de certificação, poderemos pensar noutras coisas à frente e a partir daqui tentarmos organizar de uma forma mais homogénea tudo que são estas problemáticas do futebol de formação e que aqui nos consiga também estas questões mais complicadas de atletas transitarem de umas entidades para as outras, várias coisas associadas ao mundo de futebol e que nós todos que estamos cá dentro sabemos quais são os problemas. Este processo de certificação, até aí nos ajudarem a criar aqui umas regras em que todos consigamos estar dentro delas. Muito bem. Pedro, vou passar novamente para ti. Como é que tem sido no Estoril e essa questão do processo de certificação, até que ponto alterou aquilo que o Estoril vinha construindo e que vai construir para o seu futuro? Da nossa parte, alguns pontos também já foram sendo reforçados aqui. Também que ao início este processo de certificação quase que passava que era um bicho-papão, que iria colocar demasiados problemas aos clubes e os clubes não iriam conseguir dar resposta. Para nós foi uma ajuda muito grande, não que começássemos a fazer muito mais coisa do que já fazíamos, mas sim a formalizar aqui alguns processos. Coisas tão simples que eu pessoalmente não o fazia, ou seja, nós tínhamos as reuniões com os treinadores, se fosse reuniões que eu tivesse só com uma equipa técnica ou com várias equipas técnicas, e eu, por exemplo, não as formalizava, ou seja, não fazia uma ata, não fazia nada disso. E o processo de certificação trouxe-nos isto, ou seja, quase que uma obrigatoriedade de formalizar ali alguns processos que, do nosso ponto de vista, eram naturais. Portanto, fazíamos, estavam feitos, as coisas estavam a correr bem e era tudo tranquilo. E isto da certificação trouxe isso também, trouxe essas mais-valias, de começarmos aqui a encaixar alguns processos dentro destes e sempre temos um bocadinho mais organizados. E isso acho que claramente foi uma mais-valia que a certificação nos trouxe. O jogo aqui numa situação que acho que também foi importante, que era passar a mensagem interna. Não que nós não tenhamos essa força, mas que quem está dentro do clube perceba que o trabalho que nós estamos a pedir, ou as coisas que nós estamos a pedir, que têm a ver não só para o desenvolvimento dos nossos atletas, não só para o crescimento e organização do clube, mas também como processo de certificação, ou seja, que é o resultado disso tudo que nós temos que apresentar depois perante a federação. Eu acho que isto também trouxe essa pressão, entre aspas, junto dos treinadores, junto das nossas pessoas. Depois, obviamente, trouxe, eu acho que temos mais uma pessoa a trabalhar no clube, mas tem trazido um bocadinho mais trabalho. Sim, ainda por cima, por exemplo, nós temos no clube, eu tenho também a certificação feminina. Portanto, são dois tipos de certificação, apesar de alguns dos aspectos serem iguais. Obviamente que isto dá trabalho, mas quando vemos no resultado final tudo aquilo que nos dá, toda aquela mais-valia que nos dá em termos de organização, em termos de potenciar e desenvolver tudo aquilo que nós fazemos, eu acho que claramente este processo de certificação temos todos a ganhar com isto. Ninguém pode olhar para a certificação como um processo, isto dá muito trabalho, isto a gente vai deixar para o lado e isso é para outros clubes. Se o fizerem, acho que vão perder uma oportunidade muito grande para serem melhores. E quem tem medo de ser melhor, quem tem medo de falhar, certamente não irá conseguir encontrar o sucesso. Muito bem. Luís, vamos agora até novamente ao Algarve. Vou-te pedir que acrescentes algo que os teus colegas já disseram, porque seguramente o Portimonense revê em muito aquilo que os anteriores colegas já disseram. Força. Não, é tudo muito parecido, não é? Como é óbvio. Nós, acima de tudo, acho que os clubes e na formação fazemos um serviço. E o processo de certificação veio dar mais qualidade a esse serviço que é pago, neste caso, pelos pais. Acima de tudo, também acho que houve outra coisa que foi, para mim, muito importante neste processo de certificação, que é, muitas vezes os clubes funcionavam dependente da pessoa que estava à frente.
Hoje em dia os clubes ficam organizados, podem passar os coordenadores, podem passar alguns treinadores, os clubes vão estar organizados e quem chegar já vai ter o trabalho praticamente feito, pode dar o seu cunho pessoal nestas matérias, mas vai estar organizado nos diversos parâmetros. No Portimonense, obviamente, não foi exceção, fez-nos repensar algumas coisas. Como o Nuno disse, nós por acaso passámos a ter um médico presente sempre uma vez por semana, passámos a ter um nutricionista também presente uma vez por semana, o psicólogo também, ou seja, acabámos por dar mais qualidade ao serviço que prestamos aos pais e aos atletas em particular, e que é o nosso foco. De resto, acho que em termos daquilo que foi o processo de educação, um processo, como o Pedro disse, é um processo demoroso, é um processo que dá trabalho, mas que depois, ao longo do tempo, também vai-nos dando algum gozo ver aquilo que depois vai sendo feito. E vemos que, de ano após ano, e no Portimonense começámos com 3 estrelas, 4 estrelas com reserva, neste momento já temos as 4 estrelas, sabemos o que é que precisamos mudar para chegar, eventualmente, às 5 estrelas, como o Joaquim disse, não é as estrelas que é importante, mas mostra o trabalho que está sendo feito, e acho que foi importantíssimo esse passo da Federação Portuguesa de Futebol. Aqui no Algarve, os clubes têm vindo agora alguns a começar e perceberam que é esse o caminho que obrigatoriamente deve-se fazer para se dar um serviço de excelência. É isso que se procura no futebol de formação. Muito bem. Bom, meus amigos, nós estamos com 45 minutos de programa. Portanto, chegámos à primeira parte, que isto não houve tempo extra. Isto para vos dizer o quê? Vamos precisar agora na segunda parte fazer aqui transições rápidas, que eu tenho 14 perguntas para vos fazer e só vou na segunda. Portanto, isto vamos ter que acelerar aqui um bocadinho o processo. E vou-vos pedir o seguinte, e eu agora vou voltar ao Nuno, na questão para tentarmos manter aqui o círculo de questões. Nós recebemos durante a tarde muitas perguntas e eu já tive aqui a oportunidade de ver, houve algumas que surgiram também nos comentários de quem nos está a seguir, tem muito a ver com o papel do coordenador, que forma é que o coordenador consegue ter a influência daquilo que é o processo formativo. Durante a tarde chegaram-nos várias perguntas sobre a questão das etapas de desenvolvimento, como, por exemplo, os vossos clubes estão organizados naquele processo inicial de formação, portanto, até aos infantis, no futebol 7, no futebol 9, e depois a transição para o futebol 11, para o dito competição, ou pré-competição. Nuno, eu vou-te pedir a ti, depois vou pedir aos restantes o mesmo, que façam um bocadinho o enquadramento de como é que vocês, em termos práticos, enquanto coordenadores, relacionamento de treinadores, da forma como houve uma pergunta muito curiosa que era como é que vocês conciliavam aquilo que é as vossas ideias e o modelo do jogo definido para o clube, se é que existe, relativamente àquilo que são as ideias de cada treinador. E, portanto, isto entrava também na área do scouting, nomeadamente dos treinadores, como é que vocês definem o perfil. Portanto, isto é um mundo, e vocês sabem isto melhor do que eu, portanto, isto não haveria tempo possível para falarmos disto tudo, portanto, vou-vos pedir, dentro do possível, que abordem um bocadinho isto tudo, para a gente conseguir depois falar de mais temas. Nuno, força. Estás a ouvir, Nuno? Tens de ligar o micro, Nuno. A parte final da pergunta não ouvi bem, mas ficou o essencial, dá para responder bem. Bom, certo, ok. Nós ali no Marítimo, eu acho que sou a nível de coordenação, depois até posso, é uma pergunta que fica para os meus colegas, até acho que sou um privilegiado, que eu consigo reunir todos os dias com o Presidente. Portanto, eu todos os dias tenho uma reunião às 11h30 com o Presidente, o que isso para mim é fantástico, porque faz com que nós estejamos sempre em sintonia e que se decida e que se planeie e que se execute tudo. Portanto, eu já tive em outros clubes que era uma dificuldade enorme, às vezes até passávamos pelo Presidente quase vergonha atrás de cumprimentar, não é? E raramente falávamos e conversávamos. Portanto, eu todos os dias tenho essa reunião com o Presidente. Portanto, nós estamos organizados, existe também uma forte ligação com o futebol profissional. Eu todas as semanas reúno com o diretor desportivo, com o Brigal, portanto, para nós trabalharmos em conjunto para lançar jogadores, né, para o futebol profissional, que é esse o nosso objetivo. Volto a dizer, acho que deve ser o objetivo de quem trabalha na formação, mais importante que os títulos, porque qualquer título que se possa ganhar, na minha opinião, é mais importante vermos um atleta nosso chegar ao futebol profissional, é mais importante que qualquer título. Isto é a minha opinião.
Do resto, portanto, o trabalho que é feito, obviamente temos um documento orientador, é um documento orientador que está aberto sempre a sugestões, portanto nós vamos sempre melhorando o documento orientador. É um documento orientador que foi criado quando eu entrei para a coordenação do Marítimo, e todos os anos nós vamos melhorando, porque vamos ouvindo os treinadores e só em conjunto é que se consegue melhorar. Portanto, nós ouvimos e percebemos também pela análise que fazemos dos treinos, a análise que fazemos da evolução dos atletas, onde é que nós poderemos melhorar. Mas tal como diz o nome, é um documento orientador, portanto não é para ser ali, é para ser seguido, portanto, porque é importante que os nossos atletas tenham aquilo que é considerado, portanto, o nosso modelo de treino, o nosso modelo de jogo, etc. Mas cada treinador também tem que dar o seu cunho pessoal à equipa. É importante que o jogador também, que passa por vários escalões e na sua formação por N treinadores, que também vá bebendo de todos eles. Portanto, e para isso acontecer, portanto, a mensagem que é transmitida, toda a forma como o treinador direciona o treino, embora tenha o tal documento orientador, também tem que ter o seu cunho pessoal, porque isso nós permitimos, obviamente, ao treinador que o faça e que o deve fazer. Obviamente isso tudo é conversado, tudo é falado em reuniões, tudo é conversado, e nós depois, na transição, nós lá não temos o futebol 9, temos o futebol 8, portanto é curioso, não sei se vocês sabiam. Nós temos o futebol de 7 até aos benjamins, depois passamos para o futebol de 8, nos infantis, e depois para o 11. Portanto, o que acontece é que nós, por exemplo, os nossos infantis já jogam futebol de 11 porque nós colocamos uma equipa de iniciados, temos uma equipa C de iniciados, que é os nossos infantis que jogam, portanto, ao domingo eles fazem o futebol de 8 ao sábado de manhã e ao domingo jogam o futebol de 11. Depois, na segunda fase de infantis, portanto, deixam de ter o futebol de 8, passam para o futebol de 11 e nós já temos N jogos do campeonato de iniciados do futebol de 11. Outro problema que nós temos e que tentamos sempre combater tem a ver com a competitividade, com o máximo respeito, obviamente, que temos que ter por todos os clubes, mas aqui na Madeira temos esse problema. Portanto, os jogos nós temos que criar competição quase interna. Portanto, nós, além de colocarmos isso, fazemos os nossos atletas jogarem no escalão superior. Portanto, fazemos isso constantemente. Portanto, os iniciados jogam muito regularmente nos juvenis, os juvenis jogam regularmente nos júniores, porque temos uma equipa no nacional, mas temos uma equipa de júniores no regional, que quem joga essa equipa de júniores no regional é os nossos juvenis. Portanto, paralelamente a isso, nós, nas reuniões com os treinadores, definimos para cada jogo objetivos específicos para esse jogo. Independentemente do atleta, dos atletas irem para dentro de campo, obviamente, porque já sabem o que é que têm que fazer dentro do planeamento do jogo, temos objetivos específicos. Portanto, posso lhe dizer que, por exemplo, fazemos por períodos de tempo, 10, 15 minutos eles têm que fazer só ataque organizado, depois têm que fazer só saídas rápidas em contra-ataque, depois a seguir tem que para haver gol, tem que a bola passar nos 3 corredores. Portanto, depois nós temos que criamos ali dificuldades para, no fundo, no jogo que à partida, que se nós fôssemos jogar o jogo pelo jogo, se calhar seria um resultado que não nos interessa, portanto, muito volumoso. Assim criamos grandes dificuldades aos atletas, pomos os atletas a pensar e utilizamos, no fundo, o jogo como um treino. Portanto, e utilizar esse jogo como um treino, não só estamos a melhorar e evoluir o atleta, porque nós não conseguimos, por melhor que se treine, não conseguimos criar a situação real do jogo. Portanto, se nós utilizarmos o adversário para fazermos treinos específicos dentro da nossa metodologia, dentro daquilo que nós pretendemos que o atleta saiba fazer dentro de campo, depois quando chegam jogos mais difíceis, eles já estão mais preparados. Portanto, é as armas que nós vamos combatendo para tentar lutar um pouco contra esta competitividade que não existe aqui muito. E os treinos também, portanto, tentamos sempre que os treinos tenham uma intensidade mais alta, portanto, temos que ter uma qualidade de treino muito boa, portanto, estamos sempre a tentar estudar o treino, estamos sempre a analisar o treino, aquilo que foi feito, para onde é que nós poderemos melhorar, sempre em conversa com os treinadores. Portanto, ninguém ali é dono da verdade e ninguém ali sabe tudo. Portanto, tentamos sempre em conversas e em reuniões que se chegue ao objetivo, que é pôr os jogadores na equipa A. Portanto, esse é o nosso grande objetivo e nós temos, como sabe, a equipa B e o Sub-23, portanto, que são patamares, são escadas que os nossos atletas da formação vão tendo para subirem para a equipa A, têm mais 2 degraus de formação. Também gostaria de dizer que antes de acontecer
para vocês verem este projeto nosso de formação, que já dura até há mais anos do que o Sub-23. Antes dos Sub-23 terem sido criados pela Federação, nós já tínhamos uma equipa que era a chamada equipa Sénior C. Portanto, a nossa equipa B nunca acabou e tínhamos um projeto que era os Sénior C, que jogavam no regional, jogavam no Sénior regional e eram composto pelos nossos jogadores júniores que saíam da formação. Portanto, já era aquilo que depois, mais tarde, a Federação criou o Sub-23. Portanto, porque achamos que é importante haver essas escadas para se chegar ao futebol profissional. Obviamente que há jogadores que, se calhar, conseguem subir os degraus 2 a 2, mas a maior parte deles vai ter que conseguir 1 a 1 e muitos deles não voltam para trás para tentar subir outra vez de novo e outros acabam, infelizmente, por não chegar ao futebol profissional, a maioria. Portanto, é importante que se diga, e nós dizemos isso aos nossos jogadores, é muito difícil chegar ao futebol profissional, mas também é para isso que servem as escolas de formação, é para criar homens. Portanto, e nós tentamos e queremos e esforçamos para isso acontecer, que seja qual for a profissão que os nossos atletas que passaram por nós venham a ter no futuro, que a nossa formação, aquilo que aprenderam no clube, tenha sido importante para qualquer tipo de formação. Portanto, criamos bons homens, criamos homens com princípios e com que saibam lidar para estarem preparados para lidar com o dia-a-dia. É isso que nós tentamos fazer diariamente. Muito bem. Joaquim Jorge, rapidamente, a mesma questão, como é que é pelo Rio Ave? Isto é uma pergunta que poderíamos estar aqui 2 dias Horas, a falar. Horas, mas tentando assim resumir, e se por acaso eu não tocar em algum ponto, peço ao Miguel para me lembrar. Assim, primeiro em termos de organização, o clube está organizado, todos os clubes, um presidente, uma direção, um vice-presidente para o futebol profissional, vice-presidente para o futebol formação, diretor desportivo abaixo do presidente, abaixo do vice-presidente no futebol profissional, e igualmente coordenador na formação. Pronto, e com o coordenador tenho também um subcoordenador, vice-coordenador, como queiram chamar, que é o meu braço direito, para as equipas mais jovens, e em conjunto estas equipas formam um grupo decisório dentro do clube. A partir daqui, a parte operacional, teremos os treinadores, os atletas e todos os departamentos associados, departamento de equipamentos, departamento médico, de psicologia, de nutrição, motoristas, em termos de alojamento temos também o coordenador da colónia, como nós chamamos. Portanto, é aqui uma série de departamentos. Portanto, é uma estrutura bastante complexa, é uma estrutura com muita gente e que já envolve muito trabalho e muita preocupação, e essencialmente a criação de uma boa comunicação e de procedimentos que nos ajudem no dia-a-dia. Pronto, em termos de então mais ligados à área desportiva, temos a escola de formação, a escola lazer, que é aberta a todos os meninos, desde os 4 até aos 13 anos, não tem qualquer caráter competitivo, é um serviço que o clube tem para prestar à comunidade e todos estão ligados, portanto não tem aquela competição semanal, tem encontros. Depois temos desde os sub-7 até cima equipas com mais competição. Pronto, os nossos infantis também têm futebol de 9 e têm futebol de 11, portanto temos as duas equipas, aqueles que achamos que estão um nível mais acima estão no 11, os outros ainda estão no 9, e depois entramos então nos escalões assim mais competitivos, sub-15 para cima, onde temos os 3 escalões nos campeonatos nacionais. As nossas equipas sub-16, sub-18 e sub-14, nós temos 3 equipas de iniciados. Essas equipas são sempre equipas de crescimento, são sempre equipas que disputam campeonatos em idades mais baixas, portanto, de primeiro ano, sempre em campeonatos mais competitivos. Desta forma, queremos que eles tenham dificuldades que não teriam se trabalhassem com meninos, ou se competissem com meninos da mesma idade. Sempre possível, e na nossa linguagem interna, os meninos da idade estão na equipa N,
sempre que possível nós tentamos que eles passem do N+1 e o N+2. O que é que isto quer dizer? Um menino sub-14 já estar a jogar em sub-15, ou um menino sub-16 já estar a jogar em sub-17. Portanto, sempre que possível tentamos isto. Só aqui um parênteses, este ano é a nossa equipa de sub-19 no Campeonato Nacional. Utilizamos 15 meninos sub-18. Portanto, e destes 5 foram titulares praticamente a época toda. Portanto, isto é potenciado de uma forma exagerada, não, mas pronto, mas muito acentuada internamente. Esqueci-me aqui de focar a equipa de sub-23 e também dizer que o nosso passo seguinte à equipa sub-19, a equipa sub-23, em que também há uma relação muito próxima, é muito frequente atletas treinarem nos sub-23, é muito frequente atletas serem convocados e participarem nos jogos sub-23. Aliás, e também aqui nós promovemos o N+1, portanto, este ano tivemos lá um atleta que foi titular a época toda, à mesma situação que já tinha acontecido ano passado, com o Costinha, portanto, foram titulares, sendo sub-19, foram titulares em sub-23. Portanto, esta é a filosofia, esta é a ideia, é potenciar atletas, mas nunca esquecendo que os atletas fazem parte integrante de uma equipa. Portanto, eu também não acredito que por si só os atletas consigam crescer se estivermos isolados da equipa. Um atleta cresce, nós queremos em sénior colocar atletas, mas nunca nos podemos esquecer que esses atletas fazem parte de uma equipa. E se eles não crescerem em equipa, em jogo coletivo, em valores inerentes ao desporto coletivo, o crescimento deles também não está a ser total, está a ser parcial. Eu faço esta ressalva porque muitas vezes acho que colocamos, não é o nosso caso, mas colocamos o jogador à frente de qualquer coisa e isso depois, no nosso entender, também pode inquinar o processo de evolução dele, porque podem aqui serem alterados alguns valores que eu acho que são fundamentais no desporto coletivo, que é o trabalho de equipa, e a equipa está em primeiro lugar, e o atleta, sendo importante, nunca pode estar à frente da equipa. Muito bem. Aqui eu falei da organização, falei nesta evolução do atleta. Concordo plenamente com o Nuno. A prioridade é desportiva? Não, a prioridade é escola. O cidadão, primeiro queremos formar cidadão e depois queremos formar o atleta. A escola para nós é de extrema importância, temos aqui um acompanhamento do processo escolar dos meninos. E só depois então vem o aspecto desportivo. Essa mensagem é muito forte e é passada nas primeiras reuniões que temos com os encarregados de educação e com os atletas. É possível que os atletas sejam penalizados, esses penalizados entre aspas, mas pronto, mas são por nós muito sensibilizados para que a escola esteja em primeiro lugar, e quando isso não acontece, quando há algum caso, nós intervimos de uma forma para que isso seja possível. Portanto, para nós o cidadão está à frente do atleta, não acreditamos que num atleta não tenha como base um cidadão competente e um cidadão com os valores que nós defendemos. Mais, Miguel, ajuda-me. Relação com, pronto, documento orientador. Internamente, isto tudo é gerido, não, mas tem um guião que também é o nosso documento orientador, onde espelha tudo o que nós pretendemos e temos que fazer. Dentro desse documento orientador, para além das outras questões todas, também faz uma referência ao nosso modelo de jogo. Aqui também faço um parênteses, e até para bater num ponto que o Miguel focou como importante. O nosso modelo de jogo é um modelo de jogo em que os princípios gerais estão perfeitamente definidos. Aliás, eu acho que quem acompanha as equipas do Rio Ave consegue perceber que a equipa do Rio Ave é Rio Ave sem ter que olhar para as camisolas. Portanto, nós temos um padrão muito definido, muito bem definido em termos de princípios gerais de jogo, e esses que nos interessam, e esses que nós batalhamos, eu como coordenador
faço questão que sejam seguidos, mas a partir destes grandes princípios, sinceramente, nós vamos construindo, e aqui, indo então de encontro ao que o Miguel estava a dizer, vamos construindo uma forma de jogar própria e às vezes até pode parecer um paradoxo, mas não é, isto está a funcionar, em termos de grupo de equipa, com alguns e aqui há margem para que o treinador também possa intervir na forma que ele tem para jogar. Como é que eu vou explicar isto? Nós temos princípios gerais, olham para as nossas equipas, percebe-se que a equipa do Rio Ave vai jogar, portanto, repare, o jogo é controlado pelo Rio Ave, a posse de bola é nossa, nós tentamos desequilibrar os adversários com posse de bola, tanto em termos de lateralidade como em termos de profundidade, alternância constante destas situações, portanto, exageramos até na construção com os guarda-redes, portanto, nós temos aqui assim uma série de princípios gerais que são transversais às equipas. Mas depois podemos, num juvenis, jogar em 4-4-2 e num júnior jogar em 4-3-3 e nos iniciados jogar noutro sistema qualquer. Sim, acreditamos que isto, como alguns defendem, não é pôr em causa nada do que são os nossos princípios de jogo, pelo contrário, acho que os jogadores, ao passarem por cada uma destas diversidades e por cada uma destas ideias de organização dentro do campo, só está a contribuir para que eles cresçam ainda mais e consigam aumentar aquilo que nos interessa, que é a cultura tática que eles têm e perceber a função que têm em cada momento, em determinado espaço e com bola e sem bola e em função dos adversários, dos colegas. Portanto, isso para nós é que é o mais importante. São estes fundamentos básicos que os atletas têm que ter em termos de perceber se um colega foi, eu tenho que ficar, se a bola está descoberta, eu tenho que fazer determinadas situações em termos de pedir no espaço ou pedir na profundidade, ou então ao contrário. Portanto, isto é o mais importante para nós e isto que nós passamos em termos de crescimento. Ao dizer isto, a maior parte das pessoas, isto pode ser um contrassenso e muitos estão a pensar, mas ao dizer isto, eu perfeitamente à vontade, porque se olharem para as equipas do Rio Ave percebem qual é a equipa do Rio Ave e qual é que não é a equipa do Rio Ave. Portanto, temos as coisas muito bem definidas e na prática elas funcionam. Esta relação com os treinadores é feita quase diariamente. Fazemos sempre a reunião pós-jogo e pré-jogo, a definição de atletas, quem vai jogar em que equipa, portanto, consoante a convocatória que vai acontecer na semana anterior, preparação dos treinos da semana, jogadores acima, jogadores abaixo, análise do nosso jogo, muito do nosso jogo, mas também analisamos estrategicamente, isso são mais a parte dos treinadores, mas análise muito do nosso jogo, o que é que aconteceu, o que é que nós queremos, batalhar muito e então idades mais baixas só no nosso jogo. Joaquim, peço desculpa interromper, mas presumo, pelas palavras que estás a dizer, o Rio Ave grava todos os jogos das suas equipas e faz análise às suas próprias equipas, correto? Sim, claro. Claro. É um instrumento, eu digo, hoje em dia primordial. E em equipas mais pronto, em todas as nossas equipas e nas equipas mais jovens, como eu disse, preocupamos única e exclusivamente com aquilo que nós fazemos e o que queremos fazer e o que aconteceu e o que não aconteceu e porquê que não aconteceu ou porquê que aconteceu nas nossas equipas mais novas. Quando começamos a caminhar para as nossas equipas mais velhas, aí já começamos a perceber também um bocadinho de estratégia e de jogo e do adversário e como é que podemos lá entrar, e essencialmente damos muito ênfase a o que podemos ferir neles, não é? Não é condicionar o que eles fazem a nós, que isso nós, em termos da nossa forma de jogar, temos que anular, com uma ou outra variante pormenor, mas que não é significativo. O que nos interessa muito é como é que nós vamos desmoronar aquilo que eles têm lá, como é que vamos conseguir entrar. Essa é a nossa grande preocupação estratégica. Se não for essa a preocupação, então preocupamos connosco. O que é que nós temos que fazer para... Muito bem. Sim, filmar os jogos. Certo, muito bem. Eu vou avançar para o Pedro.
Pedro, a questão é a mesma, portanto, tal como estava definido, é para todos igual. Portanto, Pedro, o que é que nos tens a dizer relativamente àquilo que é a metodologia em vigor no Estoril? Bem, antes de mais, só brincar aqui um bocadinho, porque as 14 perguntas a gente não vai fazer de certeza. Não vamos responder de certeza. Vamos tentar aqui fechar aqui alguma coisa. Vai ser impossível. Todas as pessoas que nos estão a ver também não vamos conseguir, infelizmente, responder. Isto eu dou só e obviamente também passa-se com vocês. Ainda na última reunião que tivemos interna, que fizemos através do Zoom, ou seja, porque isto agora felizmente está um bocadinho melhor, em termos podemos estar um bocadinho mais próximos, mas nós tivemos 7 horas sentados à frente do computador, aqui internamente a falarmos uns com os outros sobre os aspectos do futebol. Portanto, 1h30 para falar de tanta coisa, escapa-nos muito mais coisas do que aquilo que nós queremos falar. O Joaquim tem razão em relação a algumas coisas ali no sentido da forma de jogar deles, porque eles passaram um bocadinho também mal com a nossa equipa de júniores. Foi um jogo muito, muito engraçado, duas equipas a querer ter o poder do jogo e acabou por ser um jogo muito, muito chique de se ver. Tentar resumir aqui aquilo que não é fácil de resumir. Vou tentar, fui tirando aqui alguns apontamentos a ver se não me esquecia das coisas. O nosso organograma, nós temos 2 pessoas da direção que estão responsáveis pelo futebol de formação. Portanto, temos o Glial e o vice-presidente, o Vítor Neves, que são os responsáveis da direção para o futebol de formação. Eu respondo perante essas duas pessoas. Temos um coordenador também do futebol 7 e a academia, a escola de futebol. Portanto, uma pessoa que está encarregue disso também. Temos também este ano um coordenador que vai desde a academia feminina até aos sub-19 femininos. Também uma nova figura no clube. Portanto, também temos uma psicóloga, nutricionista, temos um departamento também de zoologia, gabinete médico, ao que nós depois englobámos isto no gabinete de optimização desportiva, que chamamos o GOD. Nós temos, como eu estava a dizer, temos uma academia só para meninas também, temos uma escola de futebol só para meninos, que não tem competição, futebol 7, equipas de futebol 9, vamos ter uma equipa feminina na próxima época, todas as outras, os nossos infantis já começam a jogar futebol de 11, neste caso infantis As. Temos 21 equipas neste momento. Normalmente, isto também não deve fugir à regra, todos aqueles atletas que nós achamos que têm potencial para jogar no escalão acima, fazemos isso com muita regularidade. Temos algumas equipas em que isso acontece, com o foco, obviamente, de potenciar esses atletas. Não gostamos de plantéis muito compridos, muito longos. Isto permite estes plantéis reduzidos maximar aqui alguns tempos de jogo. Felizmente a Associação de Futebol de Lisboa, sei que isso não acontece com muitas associações, mas por exemplo ao nível distrital as substituições, portanto os jogadores entram e saem. Acho que para gerir atletas acho que é fantástico. Até acho que, mas isto é o meu ponto de vista, que o Campeonato Nacional de Sub-15 poderia permitir isso, porque eu acho que todos concordam que o escalão de iniciados é dos escalões mais difíceis de gerir, porque a questão da maturidade física, psicológica, técnica, seja o que for, muda muito em 6 meses. Portanto, e há atletas que acabam por se perder por algumas razões, por a sua maturidade ainda não estar completamente desenvolvida. Portanto, acho que aqui a situação dos campeonatos nacionais ao nível da sua regulamentação em termos de substituições podia mudar. Só para vocês também perceberem como é que nós trabalhamos, nós não apresentamos resultados do sub-12 para baixo. Portanto, entendemos que esses patamares são patamares onde os miúdos têm que jogar a bola. Portanto, não têm que estar preocupados com o resultado. Portanto, isto até faz-me um bocadinho de confusão quando começa, aquele menino sub-8 é defesa, aquele é médio. Para mim, faz-me um bocado de confusão estar a definir logo com aquelas idades posições aos atletas. Eu acho que eles naquela idade nem jogadores são, portanto quanto mais estar a dizer que eles são ou que eles têm posição. Nós enquanto Estoril temos aqui uma situação específica e digo isto que é, ao contrariamente a todos, penso eu que seja assim, nós não estamos ligados à SAD. Temos uma excelente relação com a SAD, mas SAD é uma coisa, SAD do Estoril é uma coisa,
o clube é uma relação muito, muito próxima, onde normalmente temos, e chegamos ao ponto de ter sub-17 a treinar com os sub-23 deles. Tivemos alguns dos nossos júniores a jogarem a equipa de sub-23 do futebol profissional. Portanto, temos esta ligação, apesar de, como eu estava a dizer, não estarmos inseridos no mesmo bloco, digamos assim. O clube tem uma equipa sénior, participa num campeonato distrital de Lisboa, uma equipa que foi formada também para dar espaço, como o Naré disse, que eles tinham a equipa C, que eu ainda me lembro dessa situação da equipa C. Nós fizemos o mesmo, para não estarmos aqui também dependente de alguns atletas que por uma razão ou por outra não ingressassem no futebol profissional, dámos um espaço também de crescimento a eles. Isso também acho que é importante. Não temos um modelo, entre aspas, transversal a todos os escalões. Temos grandes princípios, ou princípios ali que, tal como o Rio Ave e o Joaquim estava a dizer, que se nota. Eu acho que quem olha para as nossas equipas também repara nisso. Quem vê as nossas equipas jogarem, vê que nós temos uma preocupação, seja jogar contra o Sporting, Benfica, Rio Ave, seja quem for. Os treinadores sabem que ali é para desfrutar do jogo, para encararem o jogo e não meterem o autocarro ou dizer aos miúdos, não, metam o autocarro lá atrás, que é para a gente tentar ganhar aqui num contra-ataque. Não, isso, no nosso ponto de vista, não ajuda ao desenvolvimento do jogador. Para aquilo que nós queremos no futuro, portanto, temos ali grandes princípios que estão identificados. Os treinadores têm a liberdade ao nível do treino, dentro daquilo que está idealizado, dentro do orientador, daquilo que está falado, para exporem as suas ideias. E que nós agradecemos também essas ideias, porque são essas ideias que nos fazem crescer certamente. Em relação também aqui, dar uma nota que reforçamos isto também nas reuniões que temos todos os anos com os pais de todos os escalões. Nós temos aqui prémios para os nossos alunos de cada escalão. Eu dou-vos um exemplo muito simples, ainda não há muito tempo, agora infelizmente não o conseguimos, mas tivemos os melhores alunos de cada escalão, foram ao estádio no intervalo de um jogo e foram receber um cascol, foram receber um relógio do clube, que o clube ofereceu, portanto, no sentido de os incentivar também a que eles não percam o foco da escola, porque achamos que é demasiado importante eles não perderem esse foco na escola. E os pais perceberem também que esse deve ser o caminho, porque eu acho que muitas vezes ninguém tem essa sensibilidade de perceber que a percentagem que chega ao futebol profissional é mas tão reduzida, e se eles não tiverem a escola como um escape, vai ser se calhar o seu escape, vai ser o seu escape para a vida seguinte, e só está enfocado no futebol, quando depois muitas vezes chegam a sénior e acabam muitos deles por desistirem. Portanto, tentamos reforçar isso. Não castigamos ninguém por ter más notas, tentamos ajudar esses que têm más notas a melhorarem. Portanto, e muitas vezes eu digo isto aos pais nas reuniões que tenho com eles, mas caros, às vezes é mais fácil o treinador ou nós aqui, coordenação ou direção, chegar perto do jogador e dizer, olha, tens que melhorar isto, do que nós, porque eu também sou pai e eu às vezes até brinco aqui um bocado com o meu e digo, eu consigo chegar mais próximo a um filho de uma outra pessoa do que a ti, que tu não me ouves o teu treinador, e portanto nós ali também funcionamos um bocadinho assim. Portanto, temos tempos mínimos de jogo para os atletas do escalão que não seja de campeonatos nacionais, porque aí não conseguimos fazer a situação de virar as substituições volantes. Temos tempos mínimos de jogo, ninguém está proibido no jogo, ninguém vai para um jogo e não joga. Ninguém, seja qual for o resultado, seja qual for a classificação, todos têm um tempo mínimo de jogo. Portanto, isto é a regra do clube. E isto tem a ver um bocadinho com a preocupação que o treinador tem que ter para o desenvolvimento do jogador e não pelo eu do treinador, ou seja, pelo seu ego, para ganhar. Portanto, tudo aquilo que nós temos feito aqui no clube não despedimos ninguém por resultados. Aliás, identificámos 2 escalões de rendimento do clube, júniores, sub-19 e sub-17, pela proximidade que temos pelo futebol profissional. Tudo o resto, temos aqui um caráter completamente diferente de abordagem ao jogo. Portanto, não despedimos ninguém
por maus resultados, eles são muitas vezes promovidos pela sua qualidade enquanto líderes de processo, enquanto treinadores de formação, e não porque descem divisão ou porque ganham muito mais jogos que os outros. Portanto, tem muito a ver com o processo e não com os resultados. Esta é a nossa forma de agir e quem nos conhece sabe perfeitamente que é. Ok, muito obrigado. Luís, vou-te fazer a mesma questão e pedir-te, dentro do possível, obviamente que é agora a tua vez, portanto terás a mesma oportunidade que os demais, mas dentro do possível que agilizasses, porque de facto já estamos a aproximar do fim e eu quero pelo menos fazer mais uma questão e enrolar por todos outra vez. Luís, força. Ok, eu vou ser breve. É assim, só para fazer aqui uma breve introdução. Eu estou no Portimonense há 7 anos, entretanto houve eleições no clube e acabou por entrar uma estrutura nova. Eu era coordenador da escola de futebol, entretanto passei para a área da competição, também dava treinos, como era da escola de futebol, permitia-me dar treinos na competição e neste momento só estou mesmo na área da competição. O que é que acontece? Houve uma reestruturação do Departamento de Formação. Não lido diretamente todos os dias com o Presidente, não tenho a sorte do Nuno, mas temos uma figura no organograma que é o diretor de futebol, formação e para as modalidades, que faz essa ponte diariamente e faz questão de estar todos os dias connosco, entre o futebol, formação e a parte da direção. Relativamente a isso, o organograma também está dividido em vários coordenadores. Temos o coordenador de recrutamento, temos o coordenador para a escola de futebol, para o futebol de 7 e 9, para o futebol de 11, o coordenador geral, o tal diretor, em termos daquilo que depois essa interligação. Por exemplo, o coordenador de 7 e 9 reúne à segunda-feira, o coordenador de 11 reúne também determinados dias com os seus treinadores, e depois existem as reuniões gerais em que se é tudo estruturado e tudo definido, semanalmente ou através depender das questões a serem tomadas. Relativamente ao Portimonense, neste caso, eu vim da realidade, na altura dei treinos em Lisboa, no 1º de dezembro e no Real Massamá, e senti uma diferença enorme. Nós jogávamos no mesmo escalão, por exemplo, em Lisboa, no 1º de dezembro, os jogos eram super equilibrados, e aqui, por exemplo, no Algarve não acontece isso. Tivemos que arranjar alternativas, e alternativas, como acontece, por exemplo, como o Nuno já afirmou, é jogar no escalão acima. Nós temos poucos jogos competitivos se jogarmos no mesmo escalão, se calhar com 2 ou 3 jogos ou 4 jogos por ano. E então as formas da gente criar algumas dificuldades para os atletas foi essa de, nos campeonatos distritais, pormos a jogar no escalão acima. Principalmente para quê? Para fomentar esse desenvolvimento positivo em detrimento daquilo do ganhar a todo custo e mostrarmos que somos o grande clube do Algarve. Não é esse o objetivo acho que é genérico a todos que estão aqui, é formar os jogadores, tentá-los levar ao topo da pirâmide e, obviamente, paralelamente a isso, e fundamentalmente, ajudá-los na nossa responsabilidade enquanto formadores de homens, dentro das limitações que temos. Alguns pais pensam que os clubes têm essa obrigação, mas nós, infelizmente ou felizmente, só convivemos com eles poucas horas semanalmente. Em alguns casos até gostávamos de poder conviver mais para tentá-los ajudar, porque alguns não têm esse apoio fundamental fora do campo, não é? Nesse sentido, em termos daquilo que é na parte desportiva, temos a tal escola de futebol, em que também tem caráter totalmente lúdico, até porque o futebol também tem que ser para o gordinho, para aquele que tem menos aptidão, etc, e que gosta de representar o seu clube e que gosta de ter o símbolo ao peito. Também damos essa situação através da escola de futebol Força Portimonense. Depois temos o futebol 7 e o futebol 9, em que aí, tirando o futebol 9, o futebol 7 joga regularmente no escalão acima, e no futebol de 11, aí através dos campeonatos nacionais não há essa possibilidade, mas não por jogar em todos os escalões no escalão acima. Relativamente ao Portimonense, também temos uma SAD. Desde que houve estas eleições e desde que o nosso diretor já foi até treinador principal dos Géneros, o Zé Augusto, as relações estão muito melhores, há muito mais visão interna para aquilo que é o jogador algarvio, para o jogador português, até porque os clubes no Algarve
tem mostrado resultados a nível daquilo que é os campeonatos nacionais. Sentimos aqui alguma dificuldade, porque em termos de competição, e como eu disse, eu vim da zona de Lisboa, nós se calhar ali na IC19 tínhamos, se calhar, não sei, mas 40 clubes, 50 clubes, as locações muitas vezes eram curtíssimas, eram 5, 10 minutos. Aqui muitas vezes no campeonato distrital os meninos têm que fazer 100 e tal quilómetros para ir jogar a Vila Real Santo António, e muitas vezes às 11 da manhã, mas isso acho que é um tema que tu ainda não sei se é esse que vais abordar, dos quadros competitivos e dos campeonatos nacionais e distritais. Era exatamente por aí. Mas de resto, é muito parecido daquilo que eu ouvi dos outros clubes. Focamos também muito nos nossos processos, nas nossas avaliações daquilo que estamos a fazer de bem e de mal e que temos que corrigir, e que fomentamos também muito, também, por exemplo, o que o Pedro disse, muitos dos treinadores são valorizados por aquilo que fazem enquanto educadores, principalmente no futebol de sede, principalmente na escola de futebol, do que propriamente o rendimento, que nestas idades, principalmente até aos júniores, acho que é o tópico que está-se a falar. É um bocadinho parecido com todos, um bocadinho de cada um, e acaba-se por fazer aquilo que se trabalha no Portimonense também. Muito bem, e fica desde já, até porque o tempo vai passando e, portanto, os meus amigos ficam desde já convidados para um outro programa onde eu consiga fazer pelo menos mais meia dúzia de perguntas, já não digo todas, mas vamos avançar para a última ronda, estamos praticamente em cima da hora. Obviamente que havia aqui temas muito pertinentes que eu gostaria muito de conversar com vocês. Por exemplo, nós estamos no final de uma época e todos já planeámos, já estamos a trabalhar nas próximas épocas, a questão do scouting. E a questão do scouting é fundamental. Estamos a falar de menores, e era importante ouvir como representantes, como coordenadores de clubes de uma dimensão a nível nacional, e portanto isso fazia sentido. Mas eu estou convicto que vocês vão arranjar espaço na vossa agenda para nós podermos conversar ainda durante o verão, eventualmente sobre só 2 ou 3 temas que nós depois iremos selecionar. Mas eu vou avançar e agora vou começar pelo Luís Filipe. E vou inverter aqui um bocadinho o sentido das respostas dos convidados. Luís, ia-te pedir, o mais telegraficamente que for possível, uma opinião, essencialmente uma opinião sobre aquilo que é os atuais quadros competitivos nacionais, sobre aquilo que, mais uma vez, e digo mais uma vez porque já na época passada, na época 19-20, estava anunciado por parte da Federação a criação das segundas divisões nacionais de iniciados e juvenis, e depois, presumo, porque não ficou claro, mas parece-me óbvio, por força da pandemia do Covid-19, acabou por voltar atrás, não houve subidas nem descidas e, portanto, foi adiado por um ano o surgimento dessas segundas divisões nacionais. E daquilo que é a tua realidade distrital, se entendes que os quadros competitivos são ajustados à realidade ou se eventualmente poderiam ser melhorados em algum sentido, sendo que, e destaco e chamo a atenção, tu és o coordenador do futebol infantil e, portanto, tens uma realidade muito direta com o futebol de iniciação, futebol 7 e futebol 9. Luís, o que é que tens a dizer sobre isto? É assim, como eu estava a dizer há bocadinho, a realidade que eu trouxe de Lisboa é diferente da que eu me Algarve. Não só em termos daquilo que é competitividade, e sinto que os clubes algarvios não é que trabalhem mal, mas se calhar os recursos que têm ao seu dispor são menores. Há menos matéria-prima, entre aspas, se formos assim, se podemos assim dizer, no Algarve. A densidade populacional é muito mais reduzida, por exemplo, que é Lisboa, da minha terra, que é Braga, e então a partir daí já se sente essa dificuldade. Os clubes tentam fazer muito daquilo que conseguem, mas em termos distritais há enormes dificuldades. Nós mesmo jogando no escalão acima, principalmente, por exemplo, em iniciados os juvenis, temos muita dificuldade em ter jogos competitivos. Principalmente porque há clubes que até têm dificuldades em criar equipas nesses escalões, que é uma dificuldade muito grande aqui no Algarve e que a gente sente. Em termos do futebol de 7 e futebol 9, e tu deste também só um toque relativamente ao recrutamento, nós, enquanto Portimonense, e esta estrutura que entrou agora, temos a política de, obviamente, e faz parte até do processo de certificação, ter um comportamento ativo e estruturado. Fazemos acompanhamento das crianças desde que as vemos, 5, 6, 7 anos, mas o nosso recrutamento incide principalmente a partir dos sub-13, inclusive é para cima. Deixamos de estar a evoluir nos clubes. Obviamente, há certos clubes que nota-se que têm algumas limitações e até os pais que nos
procuram, bem que o miúdo até tem ali alguma aptidão, algum jeito, como se costuma dizer, como os pais dizem, e então acabam por vir mais cedo. Mas no nosso foco acaba por ser deixá-los estar nos sítios de referência e depois, a partir daí, sim, atuar dessa forma. Em termos daquilo que é os campeonatos nacionais, nós aqui temos a dificuldade que apanhamos quase sempre as séries de Lisboa, e então os jogos às 11 da manhã, por exemplo, para nós é terrível. Há clubes que têm esse bom senso e também, quando é vice-versa, também nós tentamos o fazer, mas ter jogos, por exemplo, às 11 horas e os miúdos terem que se levantar às 5 e tal da manhã, é muito complicado aqui no Algarve. As equipas estão nos campeonatos nacionais. Em termos daquilo que tu falaste das segundas divisões, depende para o que vão ser feitas as segundas divisões e os critérios com que vão se poder os clubes meter, se calhar, equipas Bs e Cs e nesses mesmos campeonatos. Não sei como é que vai ser, como é que vai ficar. Alguns clubes têm, se calhar, 60 atletas nessas primeira e segunda divisão, mesmo a jogar, se calhar, com os 1 ou 2 anos mais novos, o recrutamento é muito mais ativo e muito mais forte. Estamos expectantes também para saber como é que isso vai acontecer e pronto, em termos de Portimonense e na realidade algarvia é o que se está a passar e tentamos combater com estratégias, como disse, jogar o escalão acima em todos os escalões. Muito bem, Nuno. Muito bem, Nuno, tu já abordaste um pouco este tema, já explicaste há pouco que vocês acabam por ter como solução para dar mais competitividade, colocar os miúdos, mas eu agora pedia-te uma abordagem um bocadinho mais específica àquilo que são os quadros competitivos a nível nacional e, sobretudo, a nível regional e, no teu caso em concreto, estando na Ilha da Madeira, enfim, as dificuldades presumo que ainda sejam um pouco maiores. Força, Nuno. Sim, foi outra frustração que nós tivemos. Portanto, à partida, se tu tivesse acabado a época, o ano iria começar a segunda divisão e nós estaríamos representados em sub-17. E é extremamente importante que isso venha a acontecer rapidamente, principalmente aqui para nós, porque os nossos jogadores sofrem um pouco com a visibilidade. Os nossos jogadores aqui não são vistos. Ao contrário, e bem, os selecionadores, por exemplo, do futebol feminino vêm aqui regularmente ver os nossos jogos de futebol feminino, não só no Campeonato Nacional da Liga BPI, mas também do regional. Nós temos futebol feminino regional e os selecionadores vêm cá. Eu, por exemplo, nos anos todos que cá estou, na Madeira, ainda não vi um selecionador desde que estou no Marítimo. Lembro-me, por exemplo, do professor Carlos Diniz, quando eu estava no União, no Campeonato Nacional, veio assistir aos jogos do União e acabou por convocar o Edgar Costa. O Edgar Costa apareceu na Seleção Nacional, era meu jogador da União, porque o professor Carlos Diniz veio ver os jogos aqui. E agora não se vêem. Portanto, os nossos jogadores são vistos, já disse isto em vários programas, são vistos nos playoffs. Portanto, eu acho que isso é um pouco injusto. E depois acontece que todos os anos 4, 5 jogadores nossos vão para o continente, para equipas de Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, que têm acontecido com alguma regularidade, e depois 2, 3 semanas depois de lá estarem aparecem nas seleções nacionais. Portanto, o que me leva a concluir que ou eles têm de facto uma metodologia de treino extremamente avançada, conseguem em 2, 3 semanas colocar jogadores na seleção nacional, ou o jogador é que não era conhecido. Portanto, eu acho que havendo um campeonato nacional regular da segunda divisão, para nós era extraordinário, para a nossa formação era fantástico, e estamos desejando que isso aconteça. Enquanto não acontece, nós, por exemplo, aqui no regional, nós temos um clube satélite, para assim dizer, entre aspas, que é o Barreirense, onde são colocados os nossos atletas de primeiro ano. Porquê? Porque no regional, e bem, as equipas B não passam para as fases finais. Portanto, como não passam para as fases finais, nós temos o Barreirense, que normalmente, sendo equipa de primeiro ano, passa. Portanto, irá ter mais jogos competitivos, mais jogos competitivos do que se fosse o Marítimo B, que depois, passando a primeira fase, deixariam de ter jogos. Portanto, aí criámos o Barreirense, que disputa tanto os júniores, os juvenis e os iniciados, tanto do primeiro ano. É a forma que nós temos para tentar dar mais jogo, mais tempo de jogo aos nossos atletas e cada vez criar jogos mais competitivos. Portanto, é o que nós tentamos fazer, mas não se consegue ultrapassar enquanto não houver campeonato nacional de iniciados e de juvenis. Eu acho que tem que acontecer rapidamente, principalmente para as equipas da Madeira, que são prejudicadas não só por a falta de competitividade aqui, se calhar, dos campeonatos, porque também tem poucas equipas, não tem nada a ver com o número de equipas. Nós, quando vamos para o play-off,
as equipas que vamos defrontar têm muito mais jogos do que nós, os jogadores têm muito mais jogos nas pernas do que nós e mais jogos competitivos, além de terem mais volume de jogo, têm jogos mais competitivos. Portanto, é normal que os nossos atletas, quando chegam ao play-off, partam em desvantagem e só quase no último jogo do play-off é que eles já estão mais ou menos a entrar nela, né? como se costuma dizer. Exatamente. Portanto, ok, eu vou já terminar. Eu acho que este tema da formação, acho que o programa tem que ter ou mais horas ou só se abordar um tema. Porque, falar de formação, eu pelo menos eu começo a falar, nunca mais me calo. Porque Nuno, formação exatamente. Nuno, eu já mandei o recado ao Fernando, portanto, quem faz o planeamento dos programas é o Fernando. Uma aposta de quem paga ao jantar, o pessoal fala mais, por isso eu calmo já. Exatamente. Pedro, sobre esta mesma questão, o que é que tens a dizer sobre os quadros competitivos e no caso concreto do Estoril, também nos quadros competitivos da Associação de Futebol de Lisboa, que também têm muitas equipas que participam neles, o que é que tens a dizer sobre isso? Bem, o nosso funcionamento acaba por ser um bocadinho diferente em relação a alguns clubes aqui. Temos mais densidade, como o Luís, até porque o Luís também conhece um bocado desta zona, tem muito mais clubes do que o Algarve. O posicionamento do Nuno é completamente diferente dos demais, portanto aí nem vale a pena falar. E do Rio Ave tem uma estrutura também, acho que um bocadinho acima da nossa, portanto o posicionamento é um bocadinho diferente. Acabamos por ter, portanto, os nossos escalões, fazemos quase como todos fazem, né? Ano civil, portanto, nós temos, este ano tínhamos os 2006 a jogar o Campeonato Distrital de 2005, depois a equipa de Campeonato Nacional, os 2004 estavam a jogar no Campeonato Distrital dos 2003 e depois a equipa de Sub-17 a jogar no Campeonato Nacional e Sub-19 a jogar no Campeonato Nacional. Os Sub-16, digamos assim, o campeonato aqui de Lisboa, a primeira divisão é muito competitiva, portanto é um campeonato muito giro, portanto tem jogos muito competitivos para os miúdos. Os nossos Sub-14 têm uma dificuldade enorme dentro daquilo que eu tinha falado há pouco, que é a parte física que condiciona-nos muito, portanto as nossas equipas normalmente sofrem muito com isso, porque estruturalmente os miúdos não têm essa capacidade e normalmente mais a meio da época começam já a conseguir equilibrar de uma forma regular pela parte física ali os jogos. Ao nível dos campeonatos dos campeonatos nacionais, eu posso-vos dar o exemplo do campeonato sub-15. Normalmente, e aconteceu isto nos últimos 2 ou 3 anos, a nossa equipa não passou à fase seguinte e o campeonato acabava em março. E além de acabar em março, estes miúdos depois eram sub-16 no ano a seguir, ou seja, iam para o campeonato distrital que começava a meio de outubro. Portanto, vejam só a quantidade de meses que estes miúdos estão sem competir. Acho que aí, no meu ponto de vista, era uma falha muito grande. Eram muitos meses sem competição. Portanto, qualquer equipa, estou a falar do Estoril, mas outra equipa qualquer que estivesse sem competição ou não passasse à fase seguinte, tinha estes meses todos sem competir. Era muito complicado. Ao nível do próprio Sub-17 também passava-se um bocadinho isso, caso a equipa não passe à fase seguinte. Eu estava muito curioso já para perceber nesta época como é que iria funcionar essa questão da segunda divisão. Até porque, como o Luís estava a dizer, se calhar que a criação de muitas equipas aí, ou muitos clubes com a criação de tantas equipas, iria desvirtuar ou pode desvirtuar. Nós só temos mesmo uma equipa por escalão a partir dos Sub-14, portanto, a nós não nos atingir, digamos assim, mas acho que terá a ser feito alguma coisa para mudar isto, porque interessa ter aqui alguma competitividade, interessa que os miúdos percebam que o ganhar 15-0 ou perder 15-0 não é bom para ninguém. Se alguém concordar com isto, eu acho que está a ver as coisas de uma forma errada, porque eles criam-se na dificuldade, eles aprendem nessa dificuldade, porque isto era a mesma coisa quando a gente éramos mais novos e na rua, quando a gente jogava com os mais velhos, meu amigo, se a gente não fizesse por nós, não as tem, infelizmente, devido ao desaparecimento desse futebol de rua. Portanto, se não houver essa competitividade, se os quadros competitivos não trouxerem essa competitividade, vai ser difícil desenvolver talento cá em Portugal. E há muito talento. Infelizmente, somos um país que tem muito talento e desde que as pessoas, como eu estava a dizer há pouco,
não meta o seu eu à frente desse talento, as coisas podem tomar umas proporções muito giras. Qual era a outra pergunta? Era sobre quadros e sobre quadros competitivos, era sobre isso, era sobre quadros competitivos, penso que não me escapou também nada. E agora era sobre isso. Era exatamente sobre isso. Joaquim, relativamente a exatamente esta Ok. questão dos quadros competitivos, quer nacionais, quer distritais, o que é que tens a dizer sobre essa situação? Eu penso que é da opinião de todos, ou se não é de todos, da grande maioria, que há necessidade de algo ou de alguma reformulação nos quadros competitivos. O Pedro tocou aqui num ponto que eu acho que é importantíssimo. Nos campeonatos nacionais sub-15 e sub-17, nas equipas que não passam à segunda fase, o campeonato acaba em abril, qualquer coisa do género. Portanto, depois estarão até outubro, setembro, qualquer coisa assim, para poderem participar outra vez. Estão ali um período de 4, 5 meses parados, o que no processo de evolução dos miúdos e desenvolvimento deles, eu acho que é completamente contraproducente. Não há dúvida que aqui há necessidade de alguma reestruturação. Outra questão que acontece, e nestes campeonatos, a primeira fase é uma primeira fase de uma volta, e não estando aqui à frente os resultados, porque não é disso que eu acho que seja a primordial importância, mas a competitividade dos jogos e a competitividade da competição também está diretamente associada ao desenvolvimento dos atletas. Portanto, nós, e falando, e peço desculpa por isso, mas falando um pouco do nosso umbigo, nós no Rio Ave gostamos que os nossos atletas estejam nas competições com maior competitividade para o desenvolvimento dos nossos atletas. Achamos que desta forma o desenvolvimento deles acontece muito mais. Portanto, atrás, num campeonato onde a passagem a uma segunda fase é definida numa só volta, parece-me que não é também muito ajustado em termos de falta-me o termo, mas pronto, mas tem que ser também reavaliado. Portanto, estes dois fatores eu acho que são de extrema importância e que nos levam a pensar que há uma necessidade. Como será feita essa reestruturação? Há várias propostas, ouve-se falar, em concreto, penso que ainda não chegou nada, e então agora com esta situação do Covid ficou tudo cancelado. No entanto, em relação à alteração dos quadros competitivos, achamos que é muito importante. A outra questão das segundas divisões também achamos que é importante. Há aqui situações, e ainda há pouco há clubes que têm uma segunda equipa noutro clube. De certa forma isto é desvirtuar a legalidade da coisa. É possível, eles fazem. No Rio Ave não enverdamos por essa situação. A nossa equipa de primeiro ano é uma equipa interna, é uma equipa que está, sendo do primeiro ano, está a disputar um campeonato regional com outra equipa, com equipas mais velhas. É esse o enquadramento que nós temos, mas de certa forma também percebemos que os nossos atletas chegam com 3 anos de campeonato nacional quando chegam a sub-23. Há aqui clubes que conseguem ter 6 anos de nacional quando chegam a sub-23. Isto no desenvolvimento dos miúdos também é muito diferente, e nós temos que pensar nisto. Portanto, não tendo o resultado como o fator importante ou mais importante, a competitividade das competições onde eles estão é muito importante no desenvolvimento dos atletas, e nós também queremos que os atletas do Rio Ave passem por esse processo. Não digo que não cresçam a disputar um campeonato distrital de primeiro ano com equipas de segundo, não, crescem muito, e são competições muito complicadas, e o Pedro tocou ali no escalão de sub-15, que pela diferença de desenvolvimento em estado nutricional, são campeonatos muito complicados para os meninos de primeiro ano a disputar. Portanto, não é aqui, não está em causa o eles não crescerem,
crescem, sim senhora, mas pronto, mas lá está. Mais uma vez, acho que se as coisas forem perfeitamente definidas, é igual para todos e todos estamos a jogar com as mesmas armas, e acho que isto é o que se pretende na formação, vista de uma forma global em termos de país e não só daqueles que conseguem fazer equipas e protocolos com outros clubes, aí já dá aso a muita coisa. Portanto, na nossa opinião, é muito importante a reestruturação dos quadros competitivos, é muito importante nós repensarmos o futebol de forma, e eu acho que este é o principal, ao crescimento dos atletas e a nós conseguirmos levar, nós, clubes todos, conseguimos levar o melhor produto possível, que são os nossos atletas, para as seleções nacionais. Acho que essa é a nossa grande missão. Exatamente, eu pegaria exatamente nessas palavras, até porque muita coisa ficou por vos perguntar, muita coisa ficou por dizer. Nós aqui no FDF, desde o início, que dissemos que éramos da opinião que, tendo a consciência que a pandemia não vinha a ajudar a que se pudesse falar sobre estes assuntos, mas devia-se aproveitar algum tempo que houve para se começar a colocar a conversa em dia entre os vários intervenientes, e vocês são um exemplo disso. Ou seja, quem está no terreno, quem está no dia-a-dia da realidade dos clubes, quem vive diariamente com treinadores, pais, atletas e percebe o que se passa no dia-a-dia, são os principais intervenientes para poderem opinar e dar as suas opiniões de forma a que nós consigamos fazer exatamente aquilo que vocês foram dizendo ao longo da noite, que é a proteção do jogador, a evolução do jogador, a potenciação do jogador português. Foram vários dos comentários aqui feitos, era algo que também gostaria de comentar com vocês, mas fica para outro programa, que ficam desde já convidados. Tem a ver com a questão de a dificuldade que é colocar jogadores da nossa formação e mesmo dos clubes da primeira linha que têm presença em campeonatos nacionais e depois não conseguem projetá-los para as suas equipas principais e aparecem jogadores oriundos. Nisto é uma realidade, sabemos todos que é assim, e portanto há muitos outros temas, a questão do recrutamento. Há bocado o Luís Filipe falava no IC19, lembrou-me uma frase que aqui por esta zona onde eu estou, nós costumamos dizer que em cada prédio há uma equipa e, portanto, nós aqui temos alguma dificuldade em encontrar jogadores e na zona de Sintra basta tocar as campainhas e os miúdos deixem. Portanto, mas isto é mesmo assim e também não foi por acaso que vocês foram os escolhidos. Vocês acabam por ser o exemplo das diferentes realidades que nós temos no nosso país, apesar de depois, em termos reais e concretos, vocês acabam por estar a disputar os mesmos campeonatos, porque estão a representar clubes que estão presentes nos campeonatos nacionais. Infelizmente já não vamos ter tempo para mais, fica a promessa que nós voltaremos a este tema e a outras questões que ficaram aqui por fazer, e portanto, para resumo e para jeito final de conversa, eu vou pedir uma mensagem final e com a vossa promessa que, assim que for possível e dentro daquilo da vossa disponibilidade, voltaremos a nos encontrar para outro programa, porque foi um prazer e ficou aquele sabor amargo que havia muito mais para vos perguntar. E agora vou começar outra vez pelo Nuno. Nuno, muito obrigado pela disponibilidade e uma mensagem final, por favor. Eu é que agradeço e estou sempre disponível para sempre que precisarem, porque para mim é um prazer e uma paixão enorme falar sobre futebol de formação. Sempre dediquei-me ao futebol de formação, sempre quis estar ligado ao futebol de formação, é mesmo a minha paixão e, portanto, estar a falar de formação, por mim posso passar um dia inteiro a falar sobre isto, que é o que eu mais gosto. Uma palavra final, acho que era importante dar uma frase muito rápida para os pais que confiem nos clubes e que vejam que o miúdo está a praticar um desporto. Só, mais nada. Não pensem que o miúdo está no futebol para mais nada a não ser um desporto, como se fosse a natação, o handball, o basquete, porque um pai de um jogador que pratica esses esportes que eu acabei de dizer não é igual a um pai do futebol. Ainda não percebi muito bem, quer dizer, percebi, mas acho que os pais devem entregar os miúdos aos clubes e ver que o miúdo está a praticar um desporto, mais nada, só mesmo isso. Aos treinadores também queria dizer que o maior título que eles podem ganhar é ver jogadores deles no futebol profissional. Esse sim é o grande título para que os treinadores devem pensar e não pensar naquilo que também já aqui foi dito, no querer ganhar o campeonato para se calhar chegar a outros níveis, porque obviamente eu acredito que sim, que a maior parte dos treinadores que vão para a formação querem chegar a patamares do futebol profissional de séniores.
e eu acho que também há treinadores que se querem dedicar à formação, foi o meu caso, eu sempre quis me dedicar à formação. Portanto, para mim treinar, quando eu estava no treino, treinar as escolinhas aos júniores é exatamente a mesma coisa, portanto a minha paixão e entrega era igual. E aos jogadores, portanto a palavra final aos jogadores, porque é deles para eles que nós trabalhamos, mas dizer-lhes que não é fácil chegar ao futebol profissional, requer muitos sacrifícios, requer aquilo que os treinadores estão sempre a dizer, a atitude, o querer, a vontade, etc. Mas também requer muitos sacrifícios fora do treino. Não são crianças iguais às outras crianças, se querem atingir um patamar elevado, e temos vários exemplos, muitos deles que passaram por mim, tanto uns que chegaram ao mais alto nível e outros que se perderam a meio. E porquê? Porque o mais importante não é do pescoço para baixo, é do pescoço para cima. Portanto, do pescoço para cima é onde define muita coisa do que se chega lá e que não chega. E a palavra para eles é essa: se querem mesmo lutar pelo sonho de ser jogador de futebol, que pensem bem que se é isso que querem mesmo, porque uma coisa é dizer que querem, outra coisa é fazer tudo para o conseguirem. E fazer tudo para o conseguirem requer muitos sacrifícios, e que se aconselhem com os vossos treinadores e com os clubes, porque obviamente que todos os clubes hoje em dia trabalham bem, têm excelentes profissionais, portanto, e os pais cada vez mais têm que confiar na formação dos clubes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e estou sempre ao dispor. Obrigado nós. Luís, também vou pedir uma mensagem final, por favor. Miguel, é agradecer uma vez mais o convite a ti e ao Fernando. Como o Nuno disse, a gente podia ficar aqui horas e horas a falar de futebol de formação. Houve N situações que não falámos. Eu gosto imenso de falar mais até da parte técnica. Walter, que manda um abraço, e do Mário Rui. Mas é como me disse, mandar também aqui uma palavra. E eu acho, pelo menos aqui no Portimonense, os pais já perceberam a mensagem. A comunicação acho que é fundamental no futebol de formação, não só interna, mas também para o exterior. E é isso que nós nos focamos muito também, como alguém já disse, nas reuniões que periodicamente temos com os pais. E acabamos também por dar como principal objetivo, que é isso, formar, e o formar acaba por ser não só a parte esportiva, mas essencialmente essa parte de acompanhamento social e escolar, e é esse o nosso grande foco em termos do Portimonense. De resto, em termos daquilo que é o futebol de formação no Portimonense, acaba por ser também uma tarefa transversal a todos os treinadores, em que todos pensamos da mesma forma, todos temos a criança em primeiro lugar do que o atleta, não deixando de escorar essa parte esportiva em cada treino, em cada jogo, em cada situação que tem a camisola ao peito. Um obrigado mais uma vez pelo convite, e cá estarei para a nova oportunidade para debatermos outros assuntos mais técnicos, se calhar, e um abraço a todos. Certo, obrigado Luís, muito obrigado nós. Pedro, também pedia-te exatamente uma mensagem final, por favor. Bem, mais uma vez também agradecer o convite, também estarei disponível certamente para estar junto neste mundo que tanto nos apaixona e tantos divórcios cria, nomeadamente ao nível dos coordenadores e dos treinadores, que a gente passa mais tempo com os clubes, nos clubes, do que propriamente com a família, e as nossas mulheres namoradas, os nossos filhos, filhas, é que acabam por sofrer um bocadinho com isso. Mas é esta paixão que nós temos, e certamente, se nos deixassem, nós iríamos estar aqui pela noite dentro a falar sobre o futebol, e iríamos ter de certeza pessoas a acompanharem pela noite dentro, porque isto de falar de futebol, e estou a dizer falar de futebol neste estado mais puro, e não aqui na questão dos árbitros, se é penalti, se não é penalti, aquelas coisas que vocês sabem. Portanto, um agradecimento mais uma vez a todos. De resto, eu costumo dizer no futebol de formação, deixem as crianças ser crianças. Portanto, deixem os miúdos jogar à bola, não lhes coloquem a pressão mais do que aquilo que eles já têm. Isto é a mesma coisa com o miúdo, quando erra mais do que ninguém, ele sabe que errou. Portanto, não precisamos estar ali a massacrá-lo, a dizer que ele errou. Portanto, e se eles crescerem felizes, se eles forem bem acompanhados, se tiverem um bom líder junto deles, um treinador que se preocupe realmente com eles, vamos ter excelentes desportistas e excelentes homens no futuro. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, e cuidem-se, não deixem que o vírus vos apanhe. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Joaquim, capta a ti a última mensagem deste programa, porque já está a promessa feita, vocês os quatro terão que voltar mais tarde
no outro dia para falarmos daquilo que eu revi-me naquilo que o Luís disse, na parte mais técnica, porque pessoalmente também gosto mais disso. Força, Joaquim. Todos nós, e está aceito o convite, estaremos sempre disponíveis para isso. Última palavra, vou pegar, já que sou o último, vou pegar nas mensagens de todos e concordo com todas as mensagens que foram aqui ditas. Primeiro para os atletas em geral, em particular para os meus atletas, e desculpem esta forma de abordagem. Não se esquecendo nunca que o menino está à frente do atleta e que eles são estudantes, não são jogadores de futebol. E isso é o principal nestas idades, e concordo plenamente com o Pedro. Divirtam-se, porque só uma muito pequena percentagem vai dar jogador de futebol, portanto a vida é muito mais que futebol. A segunda, e permitam-me também, para os meus treinadores, meus, não são meus, mas são meus colaboradores, são meus amigos, e eles sim, acho que são a parte essencial do que é uma formação, porque são o rosto, são eles que operacionalizam tudo o que é pensado, e sem uns grandes recursos humanos não se consegue nada, e eu dou-me por feliz por ter um grupo de treinadores e de colaboradores em geral que conseguem corresponder e estarem sempre em conjunto a trabalhar para o mesmo. Depois uma palavra para os meus colegas e de painel, o Pedro, o Luís e o Nuno. É uma honra estar aqui com eles e falar de futebol. Vamos conhecer mais à frente e noutra partilha que o Miguel irá fazer, mas foi uma honra estar aqui com vocês e partilhar disto que nós gostamos, que é o futebol. Portanto, um bem-aja a vocês. E deixo para o último o Miguel e o Fernando pela excelente iniciativa, tal como disse, deste acompanhamento e desta companhia que tínhamos quase diariamente neste confinamento, e que tanto engrandeceu-nos a nós e consegue contribuir para o futebol em geral e para aquilo que nós queremos, e vou acabar assim, para a formação dos jogadores, para colocarmos nas nossas equipas A e também irmos colocando nas seleções nacionais, que acho que essa é a nossa grande obrigação. Bem-aja a todos. Muito bem, boa noite então a todos, muito obrigado. Compete-me agora as palavras finais. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a seguir lá em casa, agradecer a estes 4 convidados que serão nossos convidados num programa futuro. Dizer que ficou muita coisa por dizer, ficou muita coisa por conversar, ficou muita coisa por partilhar. Acima de tudo, e mais uma vez, quero desde já agradecer e dar os parabéns aos intervenientes de mais um programa no A Conversa no FDF, porque com esta forma simples mostraram que é fácil falar de futebol, sem filtros, sem qualquer tipo de receio, porque quando há paixão e quando há verdade naquilo que se faz, não há receio de dizer nada. E, portanto, ficou aqui este amargo de boca, porque seguramente estes nossos 4 convidados tinham muito mais para partilhar connosco. Ficará para uma outra oportunidade, espero que tenham gostado. Nós voltaremos durante a próxima semana. Nós ainda estamos a ultimar relativamente ao encadeamento dos programas, não vamos fugir do alinhamento que já tínhamos feito e que já tínhamos partilhado com os nossos seguidores, mas ainda estamos a ultimar, daí não estamos a avançar desde já com os convidados da próxima semana, mas fiquem por aí, continuem-nos a acompanhar e depois nós, durante as férias de verão, iremos seguramente voltar a este tema tão brilhante e tão difícil, porque também não é fácil ser coordenador no futebol de formação. Um grande abraço a todos, muito obrigado, boa noite e até para a próxima semana. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.